Fala, meus faixas! Muito bem-vindos a mais um Black Belt. Eu sou o David, tô aqui com o meu mano de sempre, o Wellington. E aí, beleza, David? Você tá bem? Eu tô bem. Tá com saúde? Já melhorou? Eu tô melhor. Tive pneumonia recentemente. Tô voltando. Mas hoje, Wellington, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje nós vamos nos desconstruir. Então você se prepara para você esquecer tudo que você aprendeu na escola até agora. Nossa, isso vai gerar um rebuliço aí. Tava errado. Porque hoje nós vamos conversar com o Dr. Felipe Paca, mais conhecido como Felipe apenas, não é isso? Exato. Tudo bem, galera? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade de me conversar comigo. Isso é muito bacana. Fico muito agradecido. Legal. E Felipe, se apresenta pro pessoal. A gente tinha conversado agora há pouco, né? Deixar você se apresentar. Tá legal. Eu já explico o porquê. Eu sou o Dr. Felipe Paca, eu ajudo pessoas a estudar e eu tenho algumas formações. Eles estão um pouco impressionados porque eu tenho 3 graduações, 7 pós-graduações lato sensu e mestrado e doutorado em educação. Então tem bastante coisa no meu currículo, fora as certificações profissionais. Também sou gerente de projetos formado pelo PMI e tenho aí uma história de estudo muito comprida. Então, eu quero que você entenda que é bem legal e que você vai poder trilhar esse caminho se você achar interessante. Poxa, olha aí que sensacional, gente. Isso aí foi muito mais rápido do que a gente poderia fazer aqui, Exatamente. Que a gente ia demorar um pouco mais para falar. O Wellington começou a ler aqui agora há pouco, daí eu falei, tá bom, e vai acabar que horas? Não acaba. Então, porque o pessoal, eles ficam impressionados porque, assim, isso aí é fruto também de algumas coisas da minha história que eu já não sabia o que eu queria quando eu era mais novo, entende? A gente então, eu estava falando para vocês no começo aqui que sou repetente na escola, não sabia o que eu queria, ficava vagabundeando o tempo todo e fui estudando uma coisa, outra, e as coisas foram me chamando a atenção eu nunca parei de estudar. E isso é uma coisa que eu fiz. Então, tem gente que faz histórias de outras maneiras. Eu acho que o estudo, para mim, é um caminho bom. Por que é bom? Porque ele faz com que a gente use parte da nossa inteligência de uma maneira diferente. Verdade. Tá, então vou começar perguntando uma coisa assim. O que é esse negócio de inteligência? Para mim, inteligência é uma coisa diferente do que as pessoas falam. Não, inteligência é a quantidade de QI. Não, inteligência é aquela coisa de múltiplas inteligências. Não, para mim, inteligência tem a ver com 3 coisas. Tem a ver com leitura, tem a ver com reflexão e tem a ver com estudo. Interessante. É interessante, eu vou tentar explicar para você o pessoal que gosta de desenvolvimento pessoal e gosta de conversar e assistir aqui o podcast, coisa que é bem legal, tem muita coisa bacana que já passou por aqui, eu assisti tudo já. Show, legal. Eu vou dizer, quando você pensa alguma coisa, você pensa a partir de coisas que você aprendeu, tá legal? Quando você aprende alguma coisa, isso vem ou por meio de alguma coisa que você fez sem querer ou alguma coisa que você fez por querer. Quando você faz por querer, você está estudando. E na escola, quando as pessoas falam que você tem que estudar, estudar te traz um arrepio, assim, te deixa um pouco, vamos dizer, te deixa com medo, te deixa com... Às vezes até com ânsia de vômito, sabe? Vou ter que estudar, meu Deus do céu. Você pensa naquela prova de matemática, naquelas organelas citoplasmáticas de biologia, sabe? Naquelas fórmulas de física. E não é isso. E aí, nos últimos 5 anos para cá, eu tenho me dedicado bastante a entender o que é esse negócio de estudar. E aí, quando você aprende alguma coisa porque você quer, você está estudando. E isso é uma coisa muito diferente. Entendi. Se me permite, eu achei interessante tudo isso que você falou, dos últimos 5 anos para cá, né? Mas estudando como estudar, tá? Estudando como estudar, olha só, gente. Mas aí agora, assim, né? A gente viu aqui agora a apresentação do Dr. Felipe, né? Felipe, claro. Mas aí, como que se construiu todo esse currículo, né? Porque que a gente, como a gente fala, né? A gente aborda vários assuntos para a gente desenvolver pessoalmente. E isso chamou muito a nossa atenção, né? Queria que você falasse um pouco, antes da gente chegar nessa parte do hoje, como que você chegou a construir, né, na sua cabeça, falar, eu preciso agora, a partir dessa decisão que eu tomei, construir algo na minha vida para poder mudar a minha realidade.
Né? Tá. Isso foi há 20 anos atrás, né? Que você estava comentando. Na verdade, essa questão veio depois. Tá? Quando a gente começa uma carreira, a gente não sabe muito bem o que é. Uma das coisas que a escola faz com a gente é impor que você decida para a sua vida o que você precisa fazer com 17 anos de idade. E isso é uma coisa fácil para algumas pessoas, mas difícil para outras. Normalmente, quem vai para a área de humanidades, que é o meu caso, tem mais dificuldade para entender qual é a tua praia. Né? Pessoal que quer medicina, por exemplo, ele quer medicina desde pequeno e vai estudando para aquilo e engole história e geografia só porque é obrigatório, mas vai para fazer medicina. Ele sente que é um chamado, isso, né? Tem gente que Ou faz... da família, né? tem gente que gosta de matemática, já sabe qual vai ser a área. Sabe, vou para engenharia, vou para computação, vou fazer alguma coisa. Agora, quem é da humanidades, cara, sofre mais. Sofre mais porque não sabe direito o que pode usar e como é que pode usar. E quem é da humanidades, durante o período escolar, você vai sendo orientado a não pensar em outras coisas a não ser da humanidade. Então, quando eu saí da faculdade, quando eu saí da escola do ensino médio, eu fiz ensino médio numa faculdade, fiz ensino médio numa escola pública, muito boa. De lá saíram vários empresários, vários doutores. Da minha turma foi gente muito boa. Meu. Onde que era? Qual a cidade? São José do Rio Preto, São José. 500 quilômetros de São Paulo, escola estadual de primeiro e segundo grau, pelo professor José Felício Miziara. Maravilhoso. A cidade mais fria do estado. Cidade mais fria do estado, São José. O inverno esse ano caiu numa terça-feira, foi terça-feira passada. E o resto só sol. E foi assim, o Rio Preto é uma cidade muito quente. E aí, quando eu saí da escola, eu tinha comigo uma vontade de fazer publicidade. E fui fazer publicidade. Fez publicidade no terceiro ano de publicidade, falei, não quero mais fazer isso, mas eu agora vou acabar a faculdade. Eu estava trabalhando com análise de sistemas nessa época. Eu ajudava, comecei ajudando a organizar listas de casamento e de festa de 15 anos. De repente, estava organizando sistema de dados. Então, comecei a trabalhar com computação. Aprendendo pela prática. Isso, em 98, sabe? Tipo, com um pouco de cara de pau e um pouco de vontade, tá? Então, a faculdade, a hora que eu acabei a primeira faculdade, ela não tinha função. Então, ficou desconexo. Até a segunda faculdade, eu tive que passar pelo empreendedorismo, eu tive que passar por perda de emprego, eu tive que passar por reconexão com um monte de coisas e falar, o que você quer fazer, Felipe? E eu cheguei à conclusão de que eu gosto de falar. Isso é muito bom. Então, se eu gosto de falar, uma amiga minha falou assim, você devia dar aula. Tava eu, ela e o marido, e ele falou, você devia dar aula, você devia ser professor. Eu falei, poxa, que legal, acho que eu vou pensar nisso. Voltei, estava fora do Brasil nessa época, voltei, fui para São Paulo e fui para a Unisa. Tá? Dei aula na Unisa há algum tempo, saí de lá e voltei. Foi muito interessante porque eu tive a primeira experiência e eu gostei, sabe? Quando você deu a primeira aula? Quando você dá aula, você fala assim, meu Deus, isso é legal. Isso é legal. Só que isso foi muito bacana no primeiro mês e acabou logo, rapidamente, a minha animação. Porque veio o primeiro salário também de professor. Cara, Caraca, é desanimador, chato, né? porque a gente faz uma conta assim, não vai fechar essa conta nunca. Então não adianta eu querer ser um professor desse jeito que eu não vou conseguir. E larguei mão. Voltei para o interior, estava em São Paulo nessa época, voltei para o interior, abri uma empresa e nessa empresa eu queria dar cursos para professores, para usar jogos para ensinar. Isso em 2000, cara. Então hoje tem bastante gente que faz isso, mas naquela época não tinha, não. Nossa, você pensou bem antes mesmo de Nerd, todo mundo... cara, nerd gosta dessas coisas. É isso. Jogos para ensinar. Jogos para ensinar. A gente usava jogo de tabuleiro, jogos de RPG, jogos de palavras, aqueles livro que você vai buscando o final, sabe? Se você quer ir, vai para a página 35. E você criou isso sozinho? Era um grupo, né? Sim. A gente tinha um grupo e fazia eventos e tinha uma livraria e fazia as atividades lá. Só que quando eu chegava nas escolas para falar com os professores, eu era interpelado pela pergunta assim, mas você não é professor? Eu falei, então eu vou ser professor. Então, o que precisa para ser professor? Então, precisa ser professor o quê? Eu preciso ser pedagogo, então vou ser pedagogo. E aí eu voltei para a faculdade depois de 20 anos. 17 anos depois da primeira faculdade, eu entrei na segunda. Neste período, eu já tinha feito a maior parte das pós-graduações, que eu fui buscando informações para poder me colocar no mercado.
Mas é a educação que foi me seguindo. Acabei a minha graduação de pedagogia e acabou a empresa. Puxa, Ô, louco. não bateu, não casou, né? Não bateu, acabou a empresa, aí você pega um cara de 30 e tantos anos, quebrado, devendo, com 2 diplomas, um monte de pós-graduação na mão, sem arrumar emprego. E aí, o que você faz? A gente começa de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar numa escola em São José do Rio Preto como professor assistente, ganhando menos do que um salário mínimo. Puxa A vida. melhor coisa que aconteceu na minha vida. De lá saiu meu mestrado, de lá saiu minha indicação para o doutorado, de lá saiu minha esposa, de lá saiu muito do que eu aprendi como de liderança. Então foi assim, a melhor coisa, começar de novo. Eu comecei uma carreira de novo com 15 anos atrás. E esses 15 anos atrás eu tive muitas experiências. E as experiências foram se construindo. Hoje, trabalho como coordenador de avaliação numa faculdade de medicina. E o que eu faço lá é ajudar os professores a entender como é que os alunos estão aprendendo. Coisa que é difícil, tá? Porque mensurar, quantificar isso aí é Por quê? complicado, né? Por que é difícil? Eu não faço ideia, a gente tá aqui. Não, a gente. Então, vamos lá. Não, porque assim, Vamos. a gente tava no seu perfil do Insta, né? Conversando sobre as coisas e conversando antes da gente sentar aqui. Daí eu virei pro Wellington e falei, a gente aprendeu tudo errado, então. Aprendeu. É isso A aí. base foi toda. Não é que você aprendeu errado. Então, vamos lá. O jeito de. O meu jeito, o que eu enxergo hoje, Sim. que a escola faz, é uma atividade que não tem função. Tá? No final das contas, a gente, assim, vamos lá, não porque é difícil falar disso, porque muita gente vai considerar isso como agressão à escola. E não é agressão à escola, é agressão a um sistema escolar que está um pouco defasado. A gente não tem na escola muitas coisas que precisaríamos ter. A gente já falou sobre isso aqui também, realmente. A gente não tá criticando, né? Não é isso. Sim, mas... Eu vou levar pedrada, Sim. mas não tem problema. Vamos lá. O que você precisa entender é que a escola te formou, a escola ela vai mutilando a tua capacidade de fazer pergunta. Desde que você entra. Então você entra pequenininho na escola e sai correndo, brinca, nossa, se diverte. A primeira coisa que a escola faz é cortar as pernas. Por quê? Porque ela faz você ficar sentado numa carteira olhando para um professor durante 4 horas da sua vida. Depois ela arranca tuas mãos, pra você não esticar as mãos para os lados e ficar concentrado escrevendo na sua carteira. E ela vai te limitando durante 13 anos para fazer com que você tenha, ao final, a capacidade de responder uma prova que hoje é o Enem. Então, a minha visão que a escola me traz hoje é uma visão de pouca utilidade funcional para o cidadão. Cara, escola vai fazer você socializar, escola vai trazer um monte de coisas muito boas, tem tudo de bom. Só que a gente precisaria, assim, talvez incorporar algumas possibilidades. Por exemplo, não sei se é possível ou não, mas incluir atividades que sejam direcionadas para o desenvolvimento pessoal, para a pessoa se entender, saber o que quer, o que não quer. As escolas públicas têm dificuldade com isso, as escolas particulares têm dificuldade com isso. Então, você vê aqui que no Brasil, a gente pega aí o ranking do PISA, que é um ranking importante aí para a gente poder avaliar como é que nós estamos em escola. A gente é ruim em domínio de língua materna, domínio de raciocínio lógico e domínio... Interpretação de texto. E isso é a base do teu pensamento. Você pensa por linguagem. Você consegue pensar porque você sabe palavras. É simples assim. Todo o teu raciocínio é construído em cima de palavras. Se você não sabe ler, então a gente tem dificuldade. Nossa. Então, essa discussão é uma discussão importante. A hora que acaba a escola, você fica meio perdido. E o que você faz? Você fala assim, nossa, graças a Deus, eu nunca mais vou pegar num livro na vida. Você dá graças a Deus. Nossa, é verdade. Eu fico Já pensando. vi a galera queimando, hein? É isso. Fazendo uma fogueirona. O último dia de aula, você passa em frente de escola, tem caderno jogado. Isso que eu ia falar agora. Os caras jogam fichar pra cima. Parece uma seita lá, tipo, né? acabou, Um ritual. nossa, eu tô livre, sabe? E não é. O problema é esse, porque a escola vai tirar de você a tua capacidade de fazer pergunta e capacidade de pensar sobre as coisas e a tua vontade de aprender alguma coisa de propósito. Eu pensando aqui no que você está falando,
E realmente cria uma repulsa mesmo, assim, não tô falando que eu passei por isso, tá? Assim, eu completei o ensino médio e tudo, fiz faculdade também, mas eu vejo que muitos jovens, não hoje, mas também até jovens que estão há mais tempo mais jovens, né, que nem a gente, passou por essas frustrações, né? Eu lembro de várias situações, né, de você gostar de uma matéria e não gostar de outra. E eu fico pensando nisso, será que não teria um modelo escolar futuro, né, que a gente sonha com essas novas possibilidades de ensino, de explorar aquilo que a criança ela consegue desenvolver melhor? Porque eu vi um vídeo recentemente, não sei se vocês, caso vocês viram, e o vídeo acontece assim, é um menino que ele gosta de arremessar coisas. E ele pegava todos os brinquedos dele e arrebentava na parede. E a abordagem que foi feita com esse menino é que a mãe, percebendo que ele gosta de arremessar coisas, começou a influenciar ele a jogar beisebol, que é um vídeo americano, a jogar futebol americano. Assim, a precisão que esse menino desenvolveu depois de um tempo foi sensacional. E eu penso, eu particularmente, que na escola deveria ser a mesma coisa. Eu amava artes quando eu era jovem. E, tipo, eu sabia desenhar e tudo. Não foi, sei lá, o exemplo de desenho, mas eu gostava muito. Talvez se tivesse uma escola abordando nisso, ó, eu acho que vamos aqui ajudar esses jovens que gostam de artes e fazer um caminho diferente para que ele pudesse experimentar, crescer o máximo possível aquela habilidade. E é exatamente isso que eu me sentia na escola. Algumas matérias eu amava e outras, por exemplo, matemática. Nossa, na minha mente não era concebível, né? Entrar Não foi o matemática. humano que fez aquilo. Exato, né? É difícil, é difícil. Vou explicar uma coisa. Quando a gente pensa em o que a gente quer para uma escola, a gente tem que pensar em... Volta. Antes, existem escolas desse jeito, tá? A gente chama de escola democrática. Tem várias. Aqui em São Paulo tem várias delas. Na Rio Preto tem uma chamada Maria Peregrina. É uma escola que não tem série, não tem professor, Nossa. não tem matéria, não tem prova e não tem, sei lá, chamada. Caraca. E existe. Olha a minha cara E aqui, o governo gente. não fechou ainda? Não, porque existe um jeito. É difícil. Agora eu pergunto pra você. Mas é o Se você- custo, né, pra Não, poder acessar. é uma escola particular e gratuita. Ué, Não, peraí. Não é? Como é Buguei, que pode buguei. isso? Velho? Não é Interessante? Então, Sério? essa é a coisa. Aqui em São Paulo tem várias também, tá? Existe um grupo de estudos de educação e de estudos da educação moral que em Marília, onde eu sou afiliado no doutorado, doutorado não, eu fui aluno de pós-graduação no doutorado lá. Lá tem um grupo coordenado por uma professora que foi minha orientadora, e esse grupo ele estuda escolas democráticas. E tem várias escolas dessas no Brasil. São muito, muito legais essas iniciativas. Nossa. Só que a gente esbarra com a vontade que a sociedade tem de manter a mesma coisa como sempre. Agora eu pergunto para você. Eu tenho uma filha, 3 anos, minha filha, maravilhosa, amo você. Tá? Essa filha, ela vai para a escola. Eu não tenho coragem de colocar ela numa escola dessas escolas de iniciativa democrática ainda. Eu não tenho clareza. Mas também não tenho vontade de colocar ela numa escola que é tradicional. Então, eu estou num dilema. Então, eu não sei o que fazer. É muito complicado a gente escolher. Então, por exemplo, tem escolas que são escolas Waldorf. Escolas Waldorf são escolas em que o pai, a mãe e a criança experimentam e também não tem série, não tem coisa. E ela obedece critérios pedagógicos diferentes. Então, existem escolas diferentes. Isso não é de agora. Em 1960, a gente tinha as escolas vocacionais, tá? Que eram muito legais. Por exemplo, tenho... deixa eu ver quem que era um dos cantores. O cara que fez o Lindo Balão Azul, como é que ele chama? Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Acho que o Guilherme Arantes foi um dos alunos da escola democrática, desse tipo de escola. Então, existem essas escolas. O que a gente faz nessas escolas? Desenvolve o que a gente chama de competência. E a minha grande questão é que a gente não desenvolve outras competências. Por exemplo, competências que poderiam te ajudar a encarar o mundo, por exemplo, se desenhar. Quando que alguém te falou que você gostava de desenhar? Em algum momento você falou assim, nossa, você desenha bem. Eu falei, opa, então eu vou ganhando pontinhos quando alguém fala que eu desenho bem. E eu vou melhorando para ganhar sempre esses pontinhos. Tá? Pontinho na minha cabeça, de eu querer fazer isso melhor.
E aí eu vou desenvolvendo uma competência, que é o que acontece no vídeo do menino acertando o raio de longe, assim, a bola de... Mas o modelo americano não se aproxima um pouco disso? Não. Eu digo assim, em algumas partes, porque acho que todo mundo já viu em algum filme, alguma coisa, os adolescentes na escola tendo aquelas aulas de carpintaria, Sim. tendo umas coisas Aqui assim, a gente também tinha. Eu tinha aula, eu estudei no SESI. economia doméstica, né? Quando eu estudava no SESI, eu tinha aula de carpintaria. Aham. Quando eu tinha 11 anos de idade, há muito tempo atrás. Mas assim, é que essa ideia também não é difundida em várias outras instituições, né? Que tem as escolas municipais, as do estado, tem as particulares. Tem escola estadual que é assim. E aí, assim ainda hoje? Caraca, legal. Assim, existem, tá? Só que Não é acessível não para é, a não é que é grande acessível. maioria A também, gente não né? consegue, a gente não consegue escalar esse modelo. Esse modelo é um modelo baseado em projetos. Então, por exemplo, você gosta de arremessar coisas, vamos entender de arremessar. Que força que você tem que fazer? Então, o que é força? E você começa a questionar, então os professores estão lá para estimular o aluno a perguntar, a questionar. E quando você pergunta, você quer saber a resposta. Se eu fizer uma pergunta e não te der a resposta, você vai ficar curioso. Se te interessar, né? Se não interessar, também não vai fazer nada de diferença. Mas se te interessar, você fica curioso. E aí você quer saber a resposta. Você vai buscar essa resposta. E essa busca pela resposta é o que você faz quando você estuda. Entendi. Então, estudar não é sentar e ler matemática e xingar o professor o tempo todo porque você não acertou o 0,-3, sabe? Não é isso. Estudar é você resolver, ter a capacidade de resolver um problema por si mesmo e saber como fazer isso. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Tipo, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem vários problemas na vida para resolver e a gente sabe que a gente precisa crescer, né? Então acho que todo mundo tem uma consciência na vida sobre isso, de você estar parado, de você sentir que você está evoluindo e, né, e depois você vê que teve resultado, né? Então todo mundo tem que se movimentar. A vida é isso, né? E como que a gente pode fazer para aplicar isso, né? Porque eu sinto que às vezes eu leio uma coisa, eu tô lendo algo, e ao mesmo tempo que eu estou lendo algo, eu estou pensando em outra coisa nada a ver do texto. É como se a minha leitura fosse mecânica, automática ali, só que eu não consigo ponderar sobre o que eu estou lendo. Por exemplo, eu acredito que tem muitas pessoas que passam por isso. Tá bom. Né? Tá Então, certo. como que você aborda essa Eu questão? abordo de um jeito muito simples. Ler não é estudar. E aí, você fica com essa cara de Eu embasbacado. levei uma pancada quando eu vi o seu. Ele fez um Reels disso aí, não sei se você viu. Eu vi. Não, eu já falei, levantei não. agora justamente Ler não é pra Seu isso. estudar. acumulador, vai seu acumulador de conteúdo. Não, ler não é estudar. Por que não é estudar? Porque ler faz parte do teu processo de desenvolvimento da inteligência. É fundamento para a tua cabeça. Leitura é o que você usa para pensar. E você pensa a partir das palavras, tá? E você pensa com palavras porque você foi educado em um idioma específico. No caso, o português. Tem gente que é educada em mais de um idioma e consegue pensar em mais de um idioma. Mas hoje, por exemplo, nós três aqui estamos pensando em português. E conforme eu vou falando, você vai transformando o que eu vou dizendo em informações na sua cabeça. Essas informações elas têm que ter clareza de percepção. Essa percepção ela precisa fazer sentido. Aí esse sentido precisa ser ligado com alguma coisa que você conhece. E aí você cria uma memória. Essa memória, no caso, vai ser um aprendizado. Só que quando você está lendo por ler, você está aumentando a tua capacidade de fundamento. Você consegue melhorar a tua percepção de leitura e consegue pensar mais rápido. Quanto mais rápido você lê, melhor você fala, melhor você escuta e melhor você pensa. Mas não necessariamente o que você lê, você está estudando. Estudar tem a ver com ter atenção naquilo que você está lendo. Entendi. E não é fácil, tá? É exatamente isso. E quando você termina a frase para chegar na memória, e aí vem aquela questão na mente, né? Como que a gente faz para que isso fixe na memória de longa duração? Né? Tá. Porque você fez um mecanismo de estudo, absorveu, e aí, sei lá, não sei qual a porcentagem que a gente absorve e depois no outro dia a gente já esqueceu. Tá, então vamos lá. Como é que funciona? Para a gente aprender alguma coisa, a gente tem dois tipos de mecanismos diferentes funcionando no nosso corpo. Um mecanismo que é biológico,
tá? Vamos dizer assim, é mecânico, biológico, que é do sistema nervoso, como é que funciona o teu cérebro, teus neurônios, como é que você guarda as informações na tua cabeça, como é que isso se grava. E outro mecanismo que é psicológico, que tem a relação do ambiente, tem a relação com você mesmo, tem a relação da tua própria vontade, da procrastinação. Essas coisas são psicológicas. São coisas que te alavancam a fazer isso. Mas tem uma coisa que funciona independente, outra coisa é você fazendo. Por exemplo, você ligar o carro, ele está funcionando. Você dirigir é outra coisa. Sim. Entende? Então são dois mecanismos diferentes. Quando a gente fala do mecanismo biológico, você tem 3 elementos que importam aí, que é o elemento da percepção, o elemento da atenção e a memória. Tá? Então vamos um por um. Percepção. Percepção é um alarme que dispara. Então quando eu faço assim, não adianta. Eu vou falar e você vai, meu Deus, o que ele tá mexendo essa mão? Por que ele tá fazendo isso? E aí isso vai chamar a atenção, isso destaca. E quando destaca, você direciona alguma coisa. Você fala, o que é isso? O que é isso é você direcionando a sua atenção. Sua atenção é a capacidade de manter um foco sobre algum objeto. E é o que você falou de dificuldade de ler o livro. Você está lendo, mas você não está pensando. Tá? E essa atenção, vamos dizer assim, ela é mediada por quem está controlando o processo. Então, o teu cérebro também tem, vamos facilitar para todo mundo, tem 3 personalidades que dominam o teu cérebro. Tá? Vamos dizer que tem uma personalidade que é racional, que é pensada, que consegue pensar em número, consegue pensar consegue imaginar, consegue, abstrair, consegue fazer um monte de coisas diferentes. Isso a gente chama de córtex pré-frontal. É a tua cabeça. Aqui. Tá legal? Sim. Tá. Só que o córtex pré-frontal é muito bom para gravar coisas, só que ele exige muito do processador. E aí a gente não pode ter isso. Tem coisas que a gente precisa fazer mais rápido. Então tem um cara que chama cerebelo, que é o cara que é responsável por fazer as coisas mais ou menos automatizadas. Então quando você está lendo e pensando em outra coisa, você está lendo porque você consegue ler o que você está lendo por causa do cerebelo, mas está pensando em outra coisa por causa do córtex pré-frontal. Caramba. Não é legal? Então, assim, você está pensando uma coisa, mas você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. É que nem quando você está escovando dente e pensando. Você também está fazendo 2 coisas. Aquela raça de ser humano que consegue ler ouvindo música. Isso, mas aí não é estudar. Isso não é estudar. Não é estudar, entendeu? Porque, assim, estudar exige atenção plena. E atenção plena, porque imagina quando você está dirigindo. Quando você começou a dirigir, e dirigir, na minha época, isso 30 anos atrás, era uma coisa mecânica, não tinha carro automático, tá? Então você tinha 3 pedais e 2 pés. Já complica a minha vida nesse momento. Complica a vida de muita gente. Agora tem 2 pedais e 2 pés, mas facilitou muito pra mim, né? Mas o exercício que eu tinha que fazer era muito difícil, porque eu tinha que mediar na minha cabeça uma habilidade motora, uma percepção tanto de visão quanto de audição, para entender como é que estava o meu campo para não causar algum acidente, e pensar ainda se eu estava ou não estava indo na velocidade certa, se estava todo mundo seguro. Tinha um monte de coisa acontecendo na minha cabeça. Exige isso. Hoje não. Hoje é rápido. Vai, continua, taca a música lá e isso aqui. Mas até construir isso, as pessoas não desliga, abaixa o som. Só quando você está andando, preocupado na chuva, abaixa o som aqui, porque você direciona a atenção. Quando você estuda, é isso. Dá para estudar com música? Dá, se você já souber o que você está estudando. Se você não sabe, não. Então eu não consigo nem ler, eu acho. Aí então, a atenção faz com que a memória seja ativada. E aí, a tua pergunta foi, como é que eu faço para guardar as coisas na minha cabeça? Então tá bom. Então vamos dividir a memória, tem várias memórias, vamos dividir em duas memórias. Uma memória de curto prazo, de trabalho, e uma memória de longo prazo, que é aquelas memórias que você lembra, tá legal? Se eu perguntar para você saiu do ensino médio quando? 2009. Ixi, você lembra 2009. Você Porque, lembra? resumindo, assim, porque eu parei de estudar 2 anos, porque eu tive um Tudo câncer. bem, mas E aí eu terminei o segundo em 2009. o segundo colegial você fez em 2006, por exemplo, é isso? O segundo, o primeiro, 2006, no segundo eu tava no segundo que eu fiquei... Tá bom, aí, então, primeiro 2006, tá legal. O Facebook veio pro Brasil em 2005, tá? Só pra você ter um pareamento aí do que tá. A gente vivia na época do Orkut. A segunda aula de matemática foi sobre o quê? Putz, não lembro. Você não lembra? Não lembro, nada. Mas você lembra quando você deu o primeiro beijo na boca, não lembra? Lembro. Ih, rapaz. Aí o doutor pegou na curva. Não é legal? Não é legal? Assim, por quê? Porque você não lembra? Porque a gente tende a falar que guarda as coisas, mas a média das coisas a gente esquece mesmo.
Caraca, que da hora. Eu já ouvi falar que o cérebro, ele é uma máquina de esquecer. É. Que o que você não usa, ele entende que não é útil pra você, então ele vai poupar energia Isso, e vai... exato. Então vamos lá, para gravar, lembra? Duas memórias. Primeira memória é uma memória de curto prazo. Então é uma memória que vai guardar aqui na tua cabeça e você vai usar agora. Tá? E aí, quando você dorme, e por isso que é importante dormir para estudar, quando você dorme, você apaga a maior parte das memórias. E também você liga algumas coisas que você tinha na memória de curto prazo na memória de longo prazo. Então, como é que isso acontece? Então, tem uma regra simples. O que você viu só uma vez, o cérebro vai jogar fora. Então, existe uma necessidade de você criar uma repetição no dia para dizer para o cérebro que aquilo é importante. E aí a construção de hábitos. Então, assim, quando você vai estudando uma coisa vários dias, você vai dia a dia guardando isso no cérebro. Então, eu vi isso ontem, eu vi isso hoje, amanhã, puxa, esqueci, aí eu vi de novo. Daqui a pouco isso faz parte de você. Isso entra na tua cabeça como um conhecimento pré-determinado. Você já analisa as coisas sabendo disso, usando isso. E a gente não percebe, a gente vai construindo os nossos modelos em cima de informações que a gente não percebe que tem. Então não é que você esquece as coisas que você estuda. A maior parte delas você nem gravou. Você nem gravou, nem esqueceu. E outra parte você não vai lembrar, você não vai entender por que está usando. Caraca, velho. Mas você vai criando. Então, é a diferença de conhecimento e de informação. Informação é o que a pessoa te diz. Conhecimento é aquilo que você tem de clareza para entender o que ela te disse. E isso é complicado de entender. Vamos lá. Sou de São José do Rio Preto. Sou de São José do Rio Preto, vou te explicar para você não vai. Você não vai esquecer nunca mais o que é conhecimento. Né? Você nunca mais vai esquecer o conhecimento. O bom disso tudo, doutor Felipe, é que vai estar gravado, a gente pode rever muitas vezes. Nossa, ainda bem, então vamos lá. O David está aqui. David, você me explica, sem falar nome de rua, como é que eu saio daqui do estúdio e vou parar na porta da tua casa? Porta da minha casa? Terceira esquerda, vai até o final. Primeira direita, vai até o final. Vai até o fim por 1 hora, eu acho. E aí... Vira onde? Na entrada? É muita curva. É curva demais, Felipe. Como é que faz? Então, bom, eu que não sei onde você mora, já não entendi. Então. Entende? Você sabe onde você mora, você sabe onde você tá. Eu sei chegar lá... Aí que tá, é o que você tinha acabado de falar, né? Porque assim... eu consigo, sei lá, pegar um lanche comendo pra lá, entendeu? Não, o que acontece? Porque eu já sei onde você tem conhecimento. Conhecimento eu não penso mais é a ligação que faz na tua cabeça de todas as informações que você tem. Então, as relações que você tem de informação são diferentes das relações que eu tenho. E essa dificuldade de comunicação é uma dificuldade que a gente não percebe quando conversa. Então, o conhecimento que vocês têm é diferente do meu conhecimento. O que você tem na cabeça é diferente do seu. Diferente do meu. Ninguém tem nada igual. Então, eu sei, todo mundo tem uma cabeça muito doida e tal, assim, mas essas coisas que funcionam na cabeça da gente, funcionam só na cabeça da gente. Então, cada um é uma pessoa. Então, professor, você tem um monte de faculdade. Sim, porque eu quis buscar e fui buscando em cima de faculdade. Mas tem gente que precisa, que busca sem saber, sem precisar de faculdade. Vocês fizeram aí... quase 25 programas já. Daqui a pouco, vocês já vão ter aí 25, 50, vocês vão ter pelo menos umas 180, 200 horas. Com 200 horas, cara, você faz uma pós-graduação praticamente. Nossa, você entendeu? Então, assim, vocês estão estudando. Isso aqui pra gente é uma aula, e pra vocês aí em casa também, que você tá ouvindo, você que tá assistindo. Então, estudar é a tua capacidade de resolver problema. Então, eu tenho um problema. Qual que é o problema? O problema é de agente. Como é que a gente resolve o problema de agente? Vamos tentar marcar aqui, fazer isso. Como é que a gente faz? Então, você resolve. Eu não sei como resolver. Poxa, eu vou perguntar para alguém, eu vou ver no YouTube, eu vou não sei o quê. E aí? Aí você começa a ficar melhor naquilo e você começa a buscar mais informações mais relevantes. Por exemplo, tem um amigo que começou a fazer conserto de eletrodoméstico, porque ele gostava de estudar e de ver vídeo de gente consertando plaquinha de transistor, de coisa. Eu quero fazer isso. Começou a fazer.
e tá tendo que ler livros, apostilas e coisas para entender como é que funciona aquilo a fundo. Mas para fazer isso, ele foi resolvendo probleminhas mais complexos a cada vez. Quanto mais complexo o problema que você resolve, mais valor você vai tendo. E que às vezes parece que a gente chega a um determinado momento, né? Eu acho que acontece com muita gente também, que parece que aquele problema é intransponível, né? E aí você fica barrando ali, e pelo menos acontece isso comigo. Depois que você consegue resolver, Dá um alívio, né? e dá um alívio, e eu tenho a sensação de que já resolvi algumas coisas, e aí depois acontece algo parecido e já tá mais tranquilo. Né? Porque você, que nem você falou, você já tem um conhecimento prévio. Pode ser não igual, mas parecido, você já vai lá e Você resolve. melhora. Então vamos. Por que isso? E isso é o que é a neuroplasticidade, o pessoal fala, questão Não. de. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar às coisas. Se você- Então, adaptou ao problema, gerou conhecimento. não é isso. Isso é uma neuroplasticidade. Imagina o seguinte: que você tem um neurônio, o neurônio tem uma cabecinha, um rabinho e o rabinho peludinho aqui. Junto, ele vai juntando com outros neurônios aqui, ele chega um pertinho do outro. Quando ele chega um pertinho do outro, ele dá um estalo. Esse estalo é uma sinapse, dá um choquinho, é um impulso, tá? É isso aí. Sabe quando você está dormindo e você estica, é isso. Tropeça no sonho. Tropeça no sonho, exatamente. É isso que o neurônio faz. Então tropeça e acorda. E aí o outro vai e faz uma cadeia. Essa cadeia, às vezes, ela pode ser, ao invés de chegar e ir para a direita, ele pode ir para a esquerda. E essa capacidade de ir para a direita, para a esquerda e chegar no mesmo lugar é o que as pessoas chamam de neuroplasticidade. Tá? Só que tem caminhos que estão muito enraizados, tá? Então, conforme ele vai recebendo espasmo, ele vai criando vamos dizer assim, vai Novas brotando conexões. mais conexões. Eles chamam brotamento mesmo. E vai fazendo uma raiz. Então, por exemplo, você aprendeu a andar. Se você tiver algum problema no cérebro que atrapalhe este mecanismo, você vai ter que reaprender. E reaprender é difícil. É o que acontece às vezes quando as pessoas têm. Exatamente o que acontece. Acidente Isso, exatamente. neurovascular. Isso. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela perde a capacidade de ir por aquele caminho. Ela precisa criar outro. Só que aí você está indo para uma avenida de cinco pistas, aí tem que ir por uma ruinha que não passa um carro apertado, entendeu? Então o cara tem que reorganizar o processo. Mas Às vezes dá tempo, às vezes não dá. Isso acontece, inclusive, porque eu lembrei de quando eu operei minha perna. E eu fiquei 21 dias sem pôr o pé no chão. E quando eu pus de novo, eu, sabe? Você capotou, né? E é isso mesmo, o cérebro, ele pode, Mas aí não é só pode cérebro. deixar pra lá até... Não, claro, Isso. tinha uma questão física ali que não tava Isso. passando um impulso, né? Não é não. É porque também tem músculo, né? Sim. Se você ficar sem usar 21 dias um músculo, ele vai parar de usar. Você fala, ó, não tá usando lá, Sim. deixa lá, pô, não precisa. Vai atrofiando, né? O cérebro não quer gastar energia à toa. Sim. É um órgão de 1,5 kg na tua cabeça que consome 25, 30% da energia do corpo. Que é para manter a gente gastando o mínimo possível de energia. E as pessoas não gostam de estudar porque estudar exige que você gaste energia. Então, você precisa dizer por que é isso. Então, é isso que acontece quando você precisa. Então, agora preciso usar. Então, precisa ativar aquilo de novo. Para Manda falar de ativar, novo. talvez Legal. ele ative de uma outra maneira. E aí, essa outra maneira é o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade Legal. plástica que o cérebro tem de se adaptar a novas situações. Legal, e já aproveitando esse gancho aí de adaptar novas situações, como que a gente pode fazer então para estudar melhor, né? Eu vi que existem vários métodos, né? Tá. Vários métodos. Tem o método da lista, tem um método, não sei se existe, né? Posso estar errado, me corrija aí. Não tem- Revisão, o método de Feynman, tem um monte de método que as pessoas usam e na sua concepção, assim, qual que seria o melhor? Ou às vezes a pessoa ela precisa chegar na concepção dela mesma do que ela consegue aprender melhor e achar o método dela. Eu acho que é isso? por aí. Tá? Mas para isso, precisa ter clareza. Primeiro, qual é o objetivo do que você está fazendo, do que você vai fazer com o estudo. Legal. Tá? Então, porque é diferente, tá? Se você, por exemplo, quer passar num concurso, teu objetivo, então, quando você está estudando, é acertar o máximo de questões numa prova. Tá legal? Seu objetivo é, por exemplo, ser um arquiteto muito bom. Então, teu objetivo é ter clareza e visão para transformar a visão que você tem em um desenho.
Acho que a primeira coisa, então, ter um objetivo, de um estudo, para começar... É saber o que você quer. A pessoa precisa saber onde ela quer chegar. Isso. Então, o que Legal. eu quero com isso? Então, eu preciso... professor, mas você não falou que tinha 3 faculdades? Na última eu fiz filosofia. Quando eu fiz filosofia, eu fiz porque eu queria entender especificamente algumas coisas da filosofia para usar no meu doutorado. Refletir, Não, para usar né? no meu doutorado. Então eu tinha que estudar. Eu falei, então vou fazer a faculdade, já que eu já gosto tanto disso mesmo. E aí já fiz. Tô aqui, né? Tô aqui sem Fazer fazer uma nada. faculdade a mais. Vou fazer isso aí. Tô aqui sem fazer isso, nada. Não fazendo nada hoje, fazer uma Mas eu tô faculdade. proibido de fazer faculdades novamente. Agora minha esposa não deixa mais. Chega, ela falou, olha, fechou a Agora já conta. fecha a conta, não pode mais. Eu imagino ele escondidinho. Você tá fazendo o quê, hein? Ah, uma Não, eu inscriçãozinha. só tô vendo aqui uma dissertação. É mais ou menos aí. Eu tô vendo aqui. Como é que é? Um artigo, né? Um artigo, tô vendo Tô um lendo o artigo artigo. Mas de novo você tá lendo o artigo? Brincadeira. Puta. E aí, então tá. Você sabendo o que você quer, isso é muito importante, e as pessoas precisam entender o seguinte: se você está estudando, sabendo o que você quer, isso também vale para o teu trabalho. Não vale só para sua formação intelectual. Vale para desenvolver tua competência dentro do trabalho, inclusive, independente do que você faça. Então, por exemplo, eu tenho um problema de liderança. Eu tenho um problema de comunicação com outras pessoas. Dá para estudar? Dá para estudar. O que você pode estudar? Comunicação não violenta, formas de resolução de conflitos, mediação. Tem um monte de conteúdos espalhados pela internet, pelos livros, que podem te ajudar a resolver este problema. Nossa, sensacional. Não é legal? Assim, Oh. então tá. Então eu tenho clareza do que eu quero. Aí, se eu tenho clareza do que eu quero, eu preciso entender que eu vou ter um tempo de transformação. Eu vou ter que transformar a minha cabeça de novo e mudar algumas coisas nela para pensar coisas novas. Que o que eu tenho hoje não está dando conta para resolver o problema. Eu preciso de coisas novas. Para ter coisas novas, eu preciso me transformar. Tudo bem? Sim. Essa transformação a gente chama de processo. Então, um processo de estudos é uma transformação em que você sai de uma situação que você não sabe para uma situação que você sabe alguma coisa. E aí, todos os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação são processos de transformação que você compra ou que você adquire ou que você ingressa para passar por ele. Que às vezes as pessoas fazem, mas não têm a noção que é isso que acontece. Mas não tem né? clareza. Não tem clareza por quê? Porque eu fiz a primeira faculdade praticamente metade dela no bar, né? Então, é assim... Acontece muito nas faculdades. É isso. Então, por quê? Porque eu não tinha clareza do processo. Então, assim... Lembra? Eu falei, eu não queria mais estudar aquilo. E tanto que eu não, acabei porque faltava muito pouco. Eu queria ter o diploma e eu não queria mais estudar. O que eu falo vale para mim. Eu fiz isso, aconteceu na minha vida. Né? Então, este processo é um processo de transformação. Ele vai te transformar. Ele vai transformar. Tá bom. Agora, como é que ele vai te transformar? Aí, este como é o método. E esse método, a gente tem vários jeitos de fazer. Então como é que eu vou fazer para aprender alguma coisa que eu preciso para resolver um problema? Esse é o método. Aí você tem algumas possibilidades. Hoje, o que a literatura fala? Tem um cara que chama Dunlowski escreveu um artigo dizendo o que funciona e o que não funciona para estudo. Ele fez uma revisão, ele buscou tudo que era de material sobre estudo e fez uma revisão para entender o que funciona e o que não funciona. Tá bom. E ele diz pra gente, olha, matematicamente, ele fala, na análise que a gente fez, não funciona fazer resumo, não funciona fazer grifar, não funciona você só ler, não funciona você só assistir a aula. Não funciona. Caraca, meu. Eu fiquei assim quando eu vi ele falando disso de tarde. Não é legal? Não funciona. E, assim, por que não funciona? Porque aquela tua mesma sensação de você ler alguma coisa e não prestar atenção em outra. Porque assistir aula, grifar, fazer resumo, você faz independente de pensamento. Então, o que funciona? Coisas que estimulam o que eles chamam de esforço cognitivo. Você vai na academia, você vai puxar peso e se você pegar um peso que é muito levinho, não faz esforço. Então, você fica lá. Então, não faz diferença. É a mesma coisa, você pegar uma coisa que não faz diferença para você estudar, não vai fazer diferença. Então, se for um peso forte, para eu chegar naquele peso forte na academia, eu preciso passar por outros. Então, eu preciso melhorando a minha capacidade. Mas eu preciso melhorar a minha capacidade, eu preciso fazer esforço para isso acontecer. A mesma coisa acontece com o estudo. Então, o método que você vai utilizar, ele precisa criar, ele precisa ser pensado
a partir da concepção de que você precisa se esforçar para entender o que está estudando. Se tiver fácil demais, não funciona. Se tiver difícil demais, não funciona. O que funciona hoje em dia? Qual é o jeito mais indicado hoje para estudar? O que mais traz resultado? Responder pergunta. Responder pergunta. Então, como assim responder pergunta? Então, você lê um texto e ao invés de você fazer um resumo, Faz perguntas. faz um monte de pergunta. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Não, velho. peraí. Peraí, filho. Então, vamos lá. É legal. Tô lendo lá. Tá vendo? Daí quando eu vejo alguma coisa que me chama atenção, por exemplo, alguma informação, na Você minha... não escreve informação. Você escreve a pergunta, cuja resposta vai ser aquela informação. Entendi. Bati o olho, isso aqui. Eu Qual é a pergunta? formulo Qual uma a pergunta que responde responde isso que aquilo. tá no texto? E aí, ao invés de você ler o texto depois, que é o processo de revisão, porque o que você faz com o resumo? Você faz um resumo com o objetivo de economizar o teu tempo quando você estiver perto da prova e ter que estudar tudo de novo. Só que quando você faz o resumo, você tem uma clareza do que está acontecendo que vai se perdendo durante o tempo. Depois de 6 semanas, aquilo que você usou, que era muito óbvio, não vai ser óbvio. Você vai ler aquilo e fala assim, o que é isso? Aí você para e fala, não, vou fazer de novo. E faz o resumo de novo. E aí fica óbvio, mas você perde um monte de tempo. No entanto, se você for fazendo perguntas, responder perguntas é uma coisa muito rápida. É muito rápido. Então você responde perguntas e ao responder perguntas você está fazendo o teu cérebro pensar sobre isso. Quando você reflete, quando você pensa sobre, você está fazendo um esforço cognitivo. E é isso que o Dunlowski chama de eficaz. E aí entra naquela parte dos neurônios que liga os novos neurônios para poder Isso, é se isso. adaptar para aquela pergunta e chegar na resposta. Isso é para qualquer tipo de Qualquer conteúdo. coisa. Existe uma técnica, tem um destaque no meu Instagram lá, chama técnica de notação Cornell. Cornell eu vi Notes. esse daí que é Cornell duas. Notes é da Universidade Cornell, tá? A Universidade Cornell inventou um jeito de você tomar notas. Você divide a folha em alguns quadrantes. Em um quadrante você vai escrevendo e fazendo o seu resumo. Mas você vai seu resumo como se fossem respostas de perguntas. E do lado desse resumo, você vai colocando as perguntas que você faz, cuja resposta vai ser aquilo. E é fácil você depois tampar as respostas e lendo as perguntas. Se você souber a resposta, você continua com o negócio tampado. Se você não souber, você destampa e fala, essa é a resposta. Acelera o teu processo de estudar. Por quê? Você estimula, faz esforço cognitivo, acelera porque você não precisa fazer novamente as mesmas reflexões que você fez quando você preparou o material, porque a pergunta já vai fazer isso para você, e você tem a informação rapidamente respondida. Para mim, hoje, é o melhor método de organizar o teu estudo. Tá? Mas isso dá muito trabalho, porque você gasta muita folha, você demanda muito tempo de escrita, então preparar o material demora. Tá? Então, esse é um bom jeito de estar, respondendo perguntas. Por exemplo, fazendo um monte de teste. Então, você pode ver que hoje os cursinhos preparatórios falam assim, não, você tem que fazer 6.000 testes para poder fazer uma prova de 100 testes. Nossa. Por quê? Porque ele acha que a quantidade de testes é uma coisa que vai... Não é a quantidade, é a tua capacidade de pensar sobre aquilo. Fazer o teste, errar e deixar para lá não adianta. É fazer o teste, errar e falar assim, por que é que eu errei esse negócio? E ficar com raiva E daquilo. aí faz uma pergunta, Isso, faz uma pergunta, por que é que eu errei? Aí, sendo que era para ter estudado com perguntas. é isso. Nossa, que E doideira. aí todo mundo associa a qualidade do estudo quanto mais conteúdo você cobre, né? Você lê ali, e as horas também que você fica ali sentado. Isso, mas né? não é uma questão de... Então, não é gestão de tempo. Porque, e nem de esforço. Tem uma quantidade de tempo saudável, digamos Cada um assim, tem uma curva, que é não? mais eficiente, Tá, ou não? o que é saudável? É a quantidade de tempo que você dorme. Você precisa dormir para o teu corpo funcionar bem de 7 a 9 horas por noite. Tá? Isso, assim, varia de acordo com a idade, mas assim, você dormir 7 horas é um bom horário. 8 horas é o ideal. Tá? Eu, por exemplo, não consigo fazer isso. Não dá tempo. Tá? Mas é o ideal. Tá? Você dormir 8 horas por noite e você se alimentar bem e ter uma rotina de exercícios físicos adequada. Porque teu corpo ele funciona bem. Teu cérebro não precisa gastar energia pensando em o que é que pode dar errado para você dar conta. Então você consegue dar conta, você consegue se movimentar, você consegue, você tem liberdade de movimento, aí você consegue estudar. Esse estudo, ele pode ser 20 minutos por dia até 3 horas por dia, 8 horas por dia, dependendo do que você quer. Depende do que você quer. Para alguém que vai prestar um concurso sei lá, um concurso bem difícil, assim,
sei lá, perito não é difícil, mas vamos Das promotor polícias público, aí, assim, as sabe? polícias também. Promotoria para ser, ser Auditor da juiz, Receita. auditor da Receita. Esses caras, eles Mais estudam técnicos, muito, né? mas eles precisam estudar. Então, eles entendem que eles têm que fazer isso. Mas é um esforço direcionado para aquilo. Depois que passar, ele não vai estudar para aquela prova, mas daquele tanto. Ele vai fazer outras coisas. Aí ele vai ter que estudar coisas do trabalho para poder dominar a competência que ele foi contratado para dominar. Entendeu? Então ele vai ter que estudar, fazer outros. Você não vai parar de estudar. Caramba. Eu fiquei pensando assim, essa questão da pergunta, né? Volta naquele comentário que você falou no início da nossa conversa, que a gente era criança e de repente deixaram a gente quadrado e a gente se perdeu. Não, perdemos a capacidade de fazer perguntas, né? Que eu lembro até. Não sei se você assistiu, mas provavelmente sim. O Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que tinha um Zequinha, falava: por que isso? Mas por quê? Aí respondiam pra ele: mas por quê? Porque sim. Né? E isso é bem referente às crianças, né? E agora a gente redescobriu que uma das melhores formas de estudar é fazer as perguntas. Mas entende? Não é fazer a pergunta. É Não, fazer a sim. pergunta para você se esforçar. É fazer teu cérebro pensar. Refletir. É esquentar a cabeça. Tipo, meu Deus, o que ele tá falando? É isso. Essa alteração de temperatura na tua testa é que vai dizer, meu Deus, Fritar, né? tá fritando um ovo aqui de tanto que eu tô pensando. Isso tá fazendo esforço. Isso vai dar resultado. Nossa. E muita gente encara estudo como um sofrimento, né? Como a gente estava falando. E recentemente tô fazendo um teste aí para saber se eu tenho TDAH. Tá, não tem problema nenhum. Então, como que seria abordado isso nessa questão? Não sei se você já abordou isso, mas tem outros métodos que as pessoas que têm essa dificuldade podem fazer para estudar? Podem. Tem muita coisa. Primeiro, TDAH não é limitador do que você vai aprender. Tá legal? Ele é um dificultador. É que nem minha barriga para correr. É isso. Sei como é. Então, é simples. Sei como é. É simples, é isso. Tem algumas coisas que vão ser mais complicadas, mais difíceis, mas elas não vão te impedir de conseguir. Então, quem tem TDAH pode fazer um monte de coisas que acha que não pode. Pode sim. Mas, por exemplo, se eu tiver que correr, eu vou ter que me esforçar mais. Então, talvez você vai ter que se esforçar mais em algumas coisas. Entendi. Tá? O que ajuda? Então, ajuda, por exemplo, você ter clareza de procedimento. Então, para quem tem TDAH, é uma coisa boa você pensar em procedimentos para estudo. Tipo, eu vou estudar isso e no final disso eu tenho que responder tal coisa. Eu preciso saber isso, eu preciso ter uma noção daquilo. E o que é? Então, eu vou ter clareza do que eu estudei, eu vou ter clareza de como eu vou usar isso, eu vou ter clareza de como é que eu aplico isso em alguma situação da minha vida. Pronto. Então, se você tiver essa clareza para cada uma das coisas que você estuda, você consegue direcionar. Falar, o que eu precisava fazer? Precisava fazer isso. Cumprir esse, não ia. E esse, vamos pensar e vamos cumprir. E aí você vai cumprindo as suas tarefas. E aí você vai conseguindo avançar. Outra coisa que você pode usar é a capacidade de conversar com outras pessoas. Não necessariamente estudar precisa ser por livro. Então, por que não precisa ser por livro? Porque você pode conversar com a gente e discutir, e perguntar, e aprender junto. É o que nós estamos fazendo. Você pode ver um vídeo e parar o vídeo e fazer uma pergunta, e pensar sobre o que o cara falou, voltar no vídeo e continuar. Eu acho que a gente entra muito no looping, né? Que a gente assiste muita coisa e não reflete, né? Só consome. Só consome. Só consome. Aí o que vai acontecer? Vai dormir e o cérebro vai jogar fora. Nossa, caramba. Deu uns insights aqui agora. Tanto consome quanto... eu não sei se todo mundo se sente assim, mas às vezes eu tomo umas 5 ou 10 decisões durante o dia. É igual aquelas decisões de ano novo, né? Ou da segunda-feira. Não, segunda-feira eu vou começar isso. Daí, chega lá, e aí? Então, vamos lá. Na verdade, você toma mais de 70 mil decisões por dia. Então, eu tô falando só das que eu lembro, né? Na verdade... 10. 5, 10. Não, mas algumas são conscientes, as outras não. Tipo, eu levanto da cama. Escovo o dente, toma água agora. Quantas vezes eu escovo? É hora de virar pro outro lado, escovar a pasta ou não? A escova ou não? É hora de enxagar ou não enxaga a boca? Então, isso são 70 mil por dia, mais ou menos. Sim. E aí você vai ter aí 5, 6 que são determinantes, que é o que você tá falando. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, quando você vai estudar, não é uma questão de gestão de tempo, que volta nesse ponto.
Nem é uma questão de gestão de esforço, mas é um direcionamento de objetivo. O que o Dunlowski fala? Que para você ter maior capacidade de aprendizagem, para aprender mais rápido, você precisa ter uma rotina. Você precisa transformar o teu processo de estudos, o teu método, o teu processo de transformação, o teu método de estudos em alguma coisa automatizada. Em alguma coisa que o teu cérebro já entende que ele precisa fazer e ele incorporou isso na quantidade de energia que ele vai gastar durante o dia. Ele não fica brigando com você para você largar a mão disso. Entendeu? Quando você tem que estudar, você fala assim, pô, você tem que estudar. Fala, poxa, tem que estudar. Peraí que eu já vou, deixa eu olhar aqui. 2 horas depois. Ah, não dá mais tempo, não vou estudar. Teu cérebro te engana para você não gastar essa energia. É porque a gente entra lá, por exemplo, na questão da vida, do trabalho, né? Então você tem aquele comprometimento ali com o trabalho, a gente precisa então criar algo parecido com o estudo, né? Para você entrar... Pode ser no trabalho, pode ser por fora. Então, vamos lá. Não é que todo mundo tem que estudar. É que todo mundo estuda e não sabe. Nossa, verdade. Todo mundo estuda. A pessoa não repara que está estudando. Né? Mas às vezes, qual que é a diferença? O que eu chamo a atenção é que você tem que estudar para coisas que aumentem a tua competência e te façam valer mais no mercado de trabalho. Então, eu falo muito para o estudante de medicina, porque o estudante de medicina ele vai enfrentar um mercado de trabalho que é diferente. Tá? E esse cara, ele precisa entender melhor. Porque é inconsistente você ir no médico e ele pegar o celular e ver a dose do medicamento que ele tem que te dar no Google. Você se sente mal. Hein? Já aconteceu comigo. Mas não tem problema, porque o cara... Mas veja só, a gente acha que não pode, mas vai ficar mais comum. Por quê? Porque não tá claro para o profissional que aquele comportamento é um comportamento que desmerece ele em relação... O paciente desmerece o trabalho dele quando vê isso acontecer. Tá? Por quê? Porque veja o raciocínio que ele tem que fazer. Ele precisou identificar o que é que você... A partir do que você disse, quais são as possibilidades de intervenção, tanto dos micro-organismos, quanto de informações sociais que podem te afetar. Por exemplo, burnout é totalmente fruto de meio ambiente. Tá? Você pegou pneumonia, isso é vírus. Então, é micro ou macro? Então, o cara tem que pensar nisso, ele tem que identificar, ele tem que saber o que perguntar, tem que saber como avaliar. Depois que ele avaliou tudo, ele precisa tomar uma decisão de qual é o tipo de intervenção que eu vou ter que fazer para que você tenha um retorno para o teu comportamento ou para a tua saúde normal, que é o que você tinha antes. Aí ele escolhe o medicamento e fala assim, tá bom, qual que é a dose mesmo? E o cara esqueceu este pedaço. Ele falou, peraí que eu vou resolver. Anulando todo o resto. E a gente ignora isso. Mas por quê? Porque é inconsistente. Então, por quê? Ele deveria saber? Não deveria, mas faz bem saber? Faz. Então, as pessoas precisam entender que não é porque elas têm alguma possibilidade de resolver alguma coisa fácil que isso vai trazer facilidade. Isso traz dificuldade. Entende? Caraca. Nossa, doideira, né? Nossa, cara. E assim, eu fico pensando nessa questão de usar. A pessoa tá chegando ali agora, ou pegou aí o podcast no meio, sei lá, ou começou a refletir tudo que a gente tá refletindo aqui, e às vezes a pessoa ela tem problema de concentração, né? Isso também tá relacionado diretamente em qualquer coisa que você vai fazer. Quem dirá ainda muito mais no estudo, né? Tá. Por exemplo, na sua vida pessoal, como que você conseguiu controlar isso, né? Tipo, olha, preciso me concentrar aqui e ao mesmo tempo você sendo casado, filho e tudo, e você tá lá na sua casa e você tá ali, cara, eu preciso me concentrar agora nisso aqui. Como que você faz? Treina. Então vá. Competência é uma reunião de 3 coisas. De conhecimento, de habilidade e atitude, tá bom? Conhecimento é fácil de você pensar, é teoria. E eu falo, tem uma fronteira, tua pele para dentro, tá? A habilidade é o que você faz da tua pele para fora, então é relação com o mundo. Então, quando você se concentra, você está se relacionando com o mundo. Você aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, aumenta o teu conhecimento. Você aumentar a tua habilidade, você tem que treinar. Então, concentração a gente treina. Tem exercícios de concentração
que podem ajudar as pessoas a melhorar o processo de concentração. Só que, por que você sente isso? Porque hoje a tua atenção ela está limitada a 3, 4 segundos, que é o tempo de você tacar o dedo no celular e ir para frente, ou para outro vídeo, ou para outra, ou é assim, para ir para o lado, ou para frente, para cima ou para baixo. Porque 3 segundos, não gostei, 3 segundos, não gostei, eu não quero ver. É isso. Então, a tua concentração está treinada para 3 segundos. Então, você tem que treinar ela para mais tempo. Para aumentar o tempo naquele assunto de novo, do estudo. É a mesma coisa que você tem que fazer. Você vai ter que treinar. E para treinar, você vai ter que se esforçar. Então, por exemplo, olhar para um relógio de ponteiro por 3 minutos sem contar os segundos. Nossa, difícil, eu acho. Chato, né? Mas é um exercício que, assim, você olhar o ponteiro mexendo e esquecer do resto. E aí, depois que você faz isso, é olhar esse por 3 minutos com o rádio ligado. Depois do rádio ligado, a televisão ligada. Depois do rádio, a televisão e o celular tocando. Então, você aumenta as intervenções externas e foca no que precisa fazer. 3 minutos. Isso é um exercício legal. É um exercício. 3 minutos, cara. Cara, eu acho que... Imagina só fazendo isso, uma pessoa... A pessoa começa a fazer com 9, 10, 15 segundos. Então tá, você conseguiu 9, 10, 15 segundos, então foca em fazer isso 3 vezes mais. 9 segundos. Então se eu fizer 28 segundos, 28, então 9, 18, 27, 27 segundos, eu fico feliz. Aí consigo fazer 27, faz 30 segundos, faz 1 minuto e meio. Depois que consigo, vai até 3 minutos. Mas você vai por etapas. Quanto eu consegui? 9. Puxa, 9 segundos é pouco, hein? Mas entenda, você está com 3 na cabeça. Você está treinando para 3. Você conseguiu 9, você conseguiu 3 vezes mais. Conseguiu 3 minutos, não é fácil de conseguir. Então, mas é possível. A minha esposa, ela tá batendo muito na tecla lá em casa com essa questão do tempo de tela do nosso filho. Justamente por conta disso da concentração. Né? Tá, não é ela notou que isso tem influenciado muito ele. Quantos anos ele tem? 5. Tá bom. Então você não tá só... Tá uma criança muito ansiosa. Não é só isso que vai desenvolver, não. Vai desenvolver dificuldade de leitura, vai provavelmente desenvolver miopia mais cedo do que deveria, porque a tela... Vamos lá. Miopia é a tua dificuldade de enxergar de longe. Uhum. Tá bom. Que hora que ele enxerga de longe? Ele tá brincando. Tá vindo uma bola. Batendo na minha cabeça. Por isso que a criança tem dificuldade. Ela tem que calcular a velocidade da bola e entender que ela tem que pegar quando a bola mexer o braço, quando a bola já chega perto. Então, percebe o cálculo que é? Tá bom. Se ela não consegue, se ela nunca tem a experiência de olhar longe, ela não precisa usar isso. Então, ela usa a tela e a tela influencia, assim, no desenvolvimento de miopia. E aí, a tela também dificulta a comunicação, porque a comunicação é só o que ela quer. Só recebe e pronto, ela não precisa discutir. E se ela tem dificuldade de se comunicar, ela vai ter dificuldade de entender a linguagem. Tendo dificuldade de entender a linguagem, ela vai ter dificuldade de pensar. Tendo dificuldade de pensar, ela vai ter mais atraso na escola. Daí chega na escola e o sistema já está montado para... Não, mas indiferente do sistema. Aí pronto. Aí no que acontece? Vai acontecer... Aí acabou. Vai acontecer assim. A professora vai chamar e falar assim, ele não está dando conta, vai ter que provar. Uhum. Por que não está dando conta? Porque não foi treinado. E aí, a tua inteligência, isso o Piaget que fala, é muito legal, ela nasce da narrativa, da conversa, do bate-papo. É você contando história. Então, quanto mais você conversar com uma criança, mais fácil ela vai desenvolver a capacidade de refletir e de se comunicar. Então, tempo de tela é ruim, sim, tá? A gente tem muito cuidado. E aí os caras falam assim, mas e o que a gente faz com o meu filho que está pequenininho e eu preciso cuidar da casa? Eu não estou dizendo que não precisa usar. Você precisa usar. Sabe? Tem gente que tem que ter. Agora, se existe possibilidade de não usar, a gente não pode usar a tela como justificativa para a gente não fazer o nosso trabalho de pai e mãe quando a gente pode fazer. Eu estou em casa, assim, eu levo várias broncas da Juliana, viu, da minha esposa, porque eu faço isso. Eu ponho a Luísa para assistir desenho enquanto estou editando vídeo. Ela fala assim, ela só tem esse tempo com você. Você está fazendo ela ver televisão e não ficar com você. Aí eu falei, opa, verdade. Nossa, que pancada. Minha mãe só me dá pancada, Nossa, né? São pancadas morais, assim. Já aí eu falava assim, bastante. lá em casa eu passo roupa, eu limpo, faço tudo. Aí eu falo assim, legal que você ajuda a mulher, né? Aí ela me fala assim, não ajuda nada, não.
Você não me ajuda, não. Você mora aqui igual a mim. Todos nós moramos na mesma casa. Nós participamos. Porque se você fala que você me ajuda, a gente parte da premissa de que é a minha obrigação, e não é a minha obrigação. A minha esposa é fantástica, cara. Ela me dá uma cara bordoada. Geralmente elas são melhores que a gente, nossas esposas. É muito. É verdade, eu te amo, hein? É verdade. Nossa, eu fiquei repensando aqui, esse tempo de tela reflete muito na nossa vida mesmo. A gente tá falando de criança e tudo, mas o quanto que nós perdemos, às vezes, até da questão de conhecimento e trocas de histórias depois da era da internet. Sim. Eu acredito que você já viu também, o David com certeza, já viu essa imagem nas redes sociais, né? É um bando de meninos, um desenho, né? Um bando de meninos conversando à noite no meio da rua ali, na calçada. Né? Aí, tipo, tá uma frase assim, lembra quando você ficava com seus amigos na rua conversando? Cara, isso pra acontecer hoje, vamos marcar? Vamos. Ah, tá, que dia que a gente vai marcar? Ah, a gente vai marcar no dia que der. E aí essa falta de proximidade, né? Tudo no Zap, tudo online, eu acho que também influencia muito, né, na questão de poder criar as conexões, pensamentos, né? Tem adultos, né? Não, então vamos lá. Primeiro que você não perdeu isso, você mudou de ambiente. Aí tem um Dá pra absorver mesmo no... Dá, mas assim, pra criança é diferente, tá? Não pra gente grande. Ah, tá. Gente grande é outra coisa. Então, assim, você mudou o espaço. Então, ao invés de ser um espaço físico aqui, a gente tem um espaço virtual. Então, quando você tá... imagina que se você pensar em espaços, você vai ver que tem espaços maiores. Por exemplo, o Facebook era muito grande. Aí ele tá com um espaço reduzido. Tá? Mas o Facebook é dono do Instagram, que tem muito espaço. E é dono do WhatsApp, que tem muito espaço. Como é que o Facebook tá pequeno? Então a gente consegue identificar noção de grandeza entre locais que não existem. Nossa, que doido. Nossa. E aí, esses locais que não existem, eles servem de local de compartilhamento, de troca de informação. Você tem seus amigos no grupo dos seus amigos. Seus amigos estão todos perto de você. Eles não podem não se encontrar pessoalmente, mas você pode ligar para cada um deles ou mandar uma mensagem no grupo para todos verem ao mesmo tempo quando você estiver passando algum aperto. Eles podem dizer para você o que fazer ou não. Instantaneamente. Isso aí, assim, é assim. Tá mais próximo? Tá mais próximo. Tá mais distante também? Tá mais distante também. É meio paradoxal, mas é assim que funciona. Tá longe, mas tá perto. Tá perto, mas tá longe, né? E quando a tecnologia é uma grande vilã para o estudo, na sua concepção? Então, assim... A gente tá com esse avanço todo, mas quando que isso não é legal? Lembra que eu falei de processo? Então, processo a gente tem uma transformação. Método é como é que eu vou fazer essa transformação. Ferramenta é o que eu uso para desenvolver meu método, tá? Certo. Então, existem ferramentas de estudo, tá? Só que as ferramentas de estudo hoje em dia, elas vêm também como vamos dizer assim, invólucro de outras ferramentas. O teu computador, ele serve para estudar? Serve. Tá? Só que ele também serve para jogar. Ele também serve para conversar. Ele também serve para ver outras coisas. Então, é o mesmo instrumento que está atrapalhando você fazer uma coisa e fazer outra. Então, assim, o que você precisa? A tecnologia se torna vilã quando ela me tira a oportunidade de fazer o que eu preciso fazer e eu não percebo. Aí os caras falam, mas e a inteligência artificial? Cara, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Tá? Mas o robô ele não pode mais. Eu tenho um amigo muito, assim, estou comigo, assim, e ele é um grande pensador da ciência, da ciência de computação aí, da inteligência artificial, trabalha com visão de computação lá em Oxford, não sei se está em Oxford hoje em dia, mas está na Inglaterra ainda. Caraca. E o cara é bom, o cara é bom. E eu ouvi uma entrevista do Steve Wozniak, que é um dos caras do Google lá, e esse cara ele falou que a gente pode ter medo da inteligência artificial porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe por que ela responde assim, assado. E eu mandei para esse meu amigo, falou, isso aí, me deu uma bronca. Porque ele me deu uma bronca, falou assim, olha, o robô vai aprender com a gente, e é a gente que faz bobeira. A gente que fez Segunda Guerra Mundial, a gente que fez, que tá poluindo o mar, a gente que... É o humano que tá. Então o robô vai aprender igual o humano. O problema não é o robô, o problema é o humano. Nossa, é verdade. Eu vejo assim, às vezes muito o pessoal fala do termo clickbait, né? Porque isso gera muito engajamento na internet. Então, o que tem de conteúdo sobre isso hoje, né? Nossa. Dessas conspirações, e agora a gente vai entrar na Skynet lá do Exterminador do Futuro. E tudo é uma coisa muito louca, né?
Então não tem nada a ver. Só é Não, porque existe, mas assim, a gente que programa, ele vai dar aquilo que foi alimentado, né? ele vai tomar decisão com base no que ele já aprendeu, que nem a gente faz. Eu vi alguém fazendo uma analogia que foi a seguinte, eu achei muito legal. Quando o computador começou a se democratizar, surgiu nas escolas aquele negócio das crianças quererem fazer os trabalhos que antes eram em folhas de almaço, No computador. digitado e imprimido. E os professor, não, tem que Nossa, eu escrever, lembro dessa época aí. né? Putz. E eu vi alguém falando que é a mesmíssima coisa com a inteligência artificial, sabe? Que tem muitos professores que estão completamente contra. Ah, Mas porque, claro. nossa, não vai jogar lá, o negócio vai entregar o negócio pronto. Então, mas já teve caso disso. Mas O prof- entendeu a analogia? Então, O negócio é porque assim, conforme a geração vai passando, a tecnologia vai deixando de ser meio para ser fim. Então vamos lá. Meu bisavô, ele morava numa fazenda, tá? Numa fazenda. E para ir no banheiro, onde é que ele ia? Na latrina, né? Na Não sei. latrina, na fossa, ou ia no mato e fazia no mato. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Vamos pensar. Você vai no mato e faz um cocôzinho. E aí? Uma sensação esquisita. Por quê? Porque aquela sensação não é meia, não é adequada. A gente tem outro fim. A gente vai no vaso sanitário. Tá? Então, a outra coisa, telefone. Telefone, para mim, é para conversar com as pessoas. Tá? Então, o celular não é telefone. Porque eu não converso com as pessoas. Você quer ver quando a pessoa é velha, como eu, assim? É você pegar, abrir o celular dela e ver se o ícone de ligação tá na página principal. Deixa eu ver. Vê. Sou velho. Velho? Tá aqui, Velho. né? Hum. Tô vendo. Nossa, que doideira. Não sei porque a primeira coisa que o meu sobrinho faz é arrancar e colocar o WhatsApp. Ele manda áudio. Ou Precisa. manda texto. Pra que Nossa, telefone? Pra que pra caraca. ligar? Você pode ligar pelo WhatsApp, eu posso ligar, pelo WhatsApp eu posso falar, pelo WhatsApp eu posso escrever. Pronto, eu tenho outro mecanismo. E o WhatsApp para mim é um mecanismo de comunicação que para eu conseguir fazer o que eu faço com o telefone, entendeu? Então a gente vai passando e a tecnologia vai se incorporando diferente. Quando o professor fala assim, não quero que faça isso, o professor ele tem uma dificuldade de percepção de como é que a gente pode usar aquilo. Porque o que eu vou pensar é muito mais devagar do que um aluno vai pensar para usar esse tipo de coisa. Então são as crenças do professor que limitam. Não é que só as ele crenças, o professor precisa salvaguardar o espaço que ele está criando para fazer com que você se transforme. Uhum. Eu penso assim. Não pode, senão você vai burlar o processo e vai passar mais rápido, não é isso? E aí, quando passa mais rápido, não é problema de você passar e de você enganar o professor. O problema é de o professor não ter clareza se o processo pelo qual você passou tem chance de transformar ou não. Nossa, porque já aconteceu esse caso aí, já eu vi uma matéria, não lembro, mas o professor ele recebeu trabalhos feitos pelo chat GPT. E ele, o que ele fez? Ele pegou todos os trabalhos da turma e perguntou para o chat se aquele texto foi feito por ele, pelo chat GPT. E o chat GPT começou a falar, sim, esse texto foi feito por mim. E aí ele reprovou aqueles trabalhos que foram feitos pelo chat dos alunos. Os alunos começaram a entrar nessa questão de briga. E, professor, tal, por que você está reprovando, tal? Aí ele falou, você usou o chat GPT, então eu não quero que seja feito dessa forma. Mas eu fico pensando, hoje tem gente na internet que vende prompt de comando pro chat GPT. Sim. Que é praticamente você saber fazer a pergunta certa para adquirir o conhecimento que você quer da inteligência artificial. Não tem problema. Acho que talvez o professor pode levar em consideração o esforço que o aluno fez para fazer um prompt de comando para gerar aquele texto do trabalho. Mas vamos lá, ele pode levar em consideração. coisa doida, Mas né? o que o professor quer? Ele quer que você reflita, ele quer construir em você alguma coisa para você sair diferente no final do processo. Exato. Se você vai lá e não pensa sobre o coisa, só faz o prompt, manda o comando e vem o texto, você copia e cola, você não pensou sobre o que foi feito, você pensou sobre como fazer a pergunta, mas não sobre a resposta, que também faz parte do processo. E aí essa é a dificuldade que a gente tem. Enquanto professor, você precisa criar no aluno a capacidade dele perguntar e ele mesmo responder. Porque a informação tem de monte. A informação, ela é exponencialmente gigantesca, assim. Ela beira o infinito. As pessoas falam que o infinito assim, é o contrário de zero, que o zero está aqui, o infinito está lá. Não, o zero e o infinito estão muito perto.
Então, se você tem muita coisa, você não tem nada. Pensa, você vai procurar alguma coisa no Google, procura carro legal no Google, vai aparecer, sei lá, 4 milhões de resultados. Esses 4 milhões de resultados, você não vai ligar. Você vai pular os patrocinados, vai ver os 2, 3 que você quer e você não vai chegar na página 3. Verdade. Entendeu? Então, porque você tem um monte, você vai ficar em 3 opções. É o máximo que você vai conseguir administrar. Eu acho que entra muito também naquela questão que a gente estava falando, né, do modelo de ensino hoje, de ter uma percepção, né, os professores que decidem isso talvez, ou outras pessoas que desse meio que decidirão, de criar mecanismos para introduzir isso, né? Por exemplo, foi feito um trabalho dentro do ChatGPT lá, criar uma abordagem para, sei lá, abordar aquele texto para fazer perguntas, né, sobre aquilo na sala de aula, né? Não só receber o trabalho pronto, mas depois discutir sobre aquilo com o aluno, Esforço com cognitivo. os alunos. E aí vai forçar o aluno a reler o que o ChatGPT fez, né? Então eu acho que é uma adaptação, seria essa palavra. Eles vão se acertar. Tá? Não tem jeito. É o tipo de informação que vai entrar. É a mesma coisa que fez quando o Google entrou. O Google ele veio e resolveu muitos problemas. Na época era Yahoo, por exemplo. Sabe? Eu lembro que eu fazia mapa em papel manteiga. Agora não, a gente pega o mapa e imprime. Nossa, verdade, mano, nem me Que fala. raiva desse negócio, hein? Passava por grafite. Caraca. Ô, Daí você vai agora... apagar o mapa. Ó, bateu no Vai coração. apagar Agora. que errou, rasga a folha, tem que fazer o mapa todo de novo. Aí domingo à noite, mãe. Aí você colava. Você vai pegar aquelas colas líquida, colava assim, escrevendo, e a hora que você virava a folha pra escrever embaixo, aí você escrevia, borrava de cola, rasgava a capa da folha. Nossa, era... A folha de alma. Em resumo, se a folha de almaço caiu, como o ChatGPT vai vingar. Não, vai vingar e vai cair depois, vai entrar outra coisa, não tem problema. O que tem que entender é que no decorrer do processo as pessoas estão deixando de pensar e elas não podem deixar de pensar. É isso que acontece. A gente tem uma realidade hoje em que a gente tem não é hoje, né? A última pesquisa foi feita de quantidade de livros lidos por pessoa no Brasil, indica 2,5 livros por ano. Isso, você pegar um livro de, sei lá, 200 páginas, nós estamos falando de 500 páginas. Caraca, esse ano só li 2. Dá 2 páginas por dia, você consegue ler nisso aí. 2 páginas por dia. 2 páginas. Se você ler 10 páginas por dia, você vai ser 5 vezes melhor que a média em leitura. E se você for 5 vezes melhor que a média em leitura, isso vai facilitar a tua capacidade de pensar. Se vai facilitar a tua capacidade de pensar, vai aumentar a tua potência de entender o que você está lendo. E ao aprender o que você está lendo, que é entender o que você está lendo, você incorpora isso em você, você estuda, você reflete, você vai ficando melhor e você vai aumentar a tua capacidade de resolver problema e isso vai te fazer valer mais no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente fala assim, olha, estudar é uma coisa que acelera o teu processo porque facilita muito as pessoas entenderem o que você está falando. Nossa. Professor, eu queria fazer um bate-papo com a equipe. Tá bom, como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer assim. Então para identificar como fazer um bate-papo com uma equipe e falar que a gente vai fazer nesse protocolo, vamos fazer desse jeito, eu precisei ter que estudar sobre isso. Eu precisei aprender sobre determinado assunto e precisei aplicar isso numa situação. Então eu tenho que ter conhecimento, né? Eu preciso ter habilidade para fazer isso e eu preciso experimentar, eu preciso ter atitude. Então, porque, assim, e aí ver o que deu certo, o que deu errado e corrigir e depois corrigir, melhorar. Isso vai melhorando. E quanto mais complexo for o problema que você resolve, mais valor você vai ter. E hoje, assim, hoje você tem esses vários processos, né? Como que você aborda isso? Pelo que eu vi, você ensina isso para as pessoas. Eu ensino as pessoas a estudarem. Né? Então, como que funciona esse seu mecanismo? Não precisa falar... Não, vou explicar. Falar exatamente o que você faz. Vamos facilitar a tua vida e de graça aqui pra galera. Né? Caraca. De graça é melhor, né? Que palavra bonita. Cara, gente, você que tá aí, ó, se inscreve no canal, curte, compartilha e olha só essas dicas que o Felipe vai dar agora. Quando você vai estudar, você tem que partir do princípio que você precisa resolver alguma coisa. Tá? Então, eu tenho feito muito com aluno de medicina. Então, o que o aluno de medicina quer? Ou passar numa prova de residência ao final do curso, ou passar por algum período e ter mais qualidade de vida durante o curso de medicina, porque é um curso que exige demais do aluno.
tá? Porque tem muito conteúdo, tá? Então tá. Identificamos o que ele quer, a gente vai identificar qual é a rotina que ele tem. Porque a tua rotina influencia. Lembra que eu falei que precisa dormir, que precisa comer direito, que precisa fazer exercício? Então, isso precisa estar numa rotina. Tem que ter um mínimo já estabelecido para o cara entrar nisso. Ele precisa dormir, porque se ele não dorme, ele não oferece para o cérebro o momento que o cérebro tem de incorporar as informações da memória de curto prazo na memória de longo prazo. Ele precisa dormir. Faz parte do teu aprender. Inclusive tem um livro, não lembro o nome do autor, mas chama Por que Nós Dormimos? Fantástico, pode ler. E depois que a gente identificou a rotina dessa pessoa, a gente vai incorporar na rotina os horários de estudo. E o horário de estudo não é horário que você vai fazer então de tal a tal hora. A gente vai tentar fazer isso no melhor momento possível, mas a gente vai incorporar o horário de estudo em quantidade, não em horário. Então, olha, você vai ter que estudar, além do que você já estuda para ir na faculdade. A gente tem um professor que diferenciava isso muito bem, que é estudar e assistir aula não era a mesma coisa. O professor Pierluigi Piazzi escreveu 4 livrinhos, que já é falecido, escreveu 4 livrinhos Aprendendo Inteligência, Ensinando Inteligência, um box bem legal, e ele fala que estudar é uma atividade individual e ativa, e assistir aula é uma atividade coletiva e passiva. Você senta lá e assiste aula, não está todo mundo junto. E agora você estudar é diferente. Então, o teu tempo de assistir aula é uma coisa, o teu tempo de trabalho é outra. Depois desse tempo, você vai ter que dar conta de meia hora a 40 minutos, de 40 minutos a 1h30, dependendo da quantidade de dificuldade que você vai ter que enfrentar e do tempo que você tem para resolver. Por exemplo, se chegar no final do semestre, você vai ter que se esforçar mais, então vai ter que estudar mais de 1h30 por dia. Como é que eu faço isso? Então, dá para dividir isso. Depois do almoço, antes de vir para a faculdade, ou antes de ir para o trabalho, ao final da noite, no finalzinho antes de dormir. Tanto faz, mas você vai ter que dividir esses momentos e tem que cumprir aquela quantidade de horas. Por que tem que cumprir aquela quantidade de horas? Porque isso precisa, depois de alguns dias, ser incorporado pelo teu cérebro para ele entender que você vai fazer isso todo dia. Tá bom. E aí, como você faz isso? Neste momento, você vai precisar criar 2 coisas importantes. É saber que estudar é uma coisa, preparar material é outra. Lembra que eu falei que resumo não serve para nada? Para estudar. Mas resumo acelera o teu processo para você não precisar sempre voltar para o livro. Então, como é que você faz? Você faz as suas perguntas. Você faz busca perguntas. Por exemplo, a inteligência artificial ajuda muito nesse processo. Faça 10, 12 perguntas que podem ser avaliadas em uma prova de segundo ano de medicina sobre anatomia. Pronto. Então, ele vai te trazer perguntas. Então, aí você vai criar. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é um sobrevoo. Porque a dificuldade é de curadoria, não é de acesso à informação. Você tem muita informação, só que você não sabe o que escolher. Então, você precisa ter, primeiro, contato com isso. Contato com o que tem. Deixa eu dar uma olhada no que existe. Sabe, olhar de cima para baixo. Olha isso, tudo aqui era mato quando eu cheguei. Assim, então, quem não quer, né? Então, deixa eu olhar isso aqui. Tá, entendi. E isso, vamos pensar em um ciclo de 1 hora. É 5 minutos. Olhar tudo que existe daquela matéria. Né? Tipo assim, vamos ver. Tem um livro disso. O que o livro fala disso? Deixa eu ver no Google, fala tal coisa. ChatGPT fala tal coisa. YouTube, busca os vídeos, tem isso aqui. Então, dê uma olhada geral. Tá bom. Então, olhou geral, eu sobrevoo. Vai, entendi. Nessa olhada geral, a pessoa vai identificar, tem como mecanismo de funcionamento, identificar coisas que se repetem. Porque quando você olha uma coisa, tá no livro, tá na internet, tá no YouTube, tá sei lá, no teu colega falando, tem um monte de coisa acontecendo, então, isso é importante. Você começa a pescar a informação do que é relevante entender. Porque se todo mundo fala, é porque isso faz parte de um fundamento importante de compreender. Então, isso eu preciso dominar. Identifiquei esses componentes, eu começo por eles. Porque se eu começar por outros componentes, eu vou ter dificuldade de relacionar sem saber o fundamento. Então eu começo, por isso você faz o sobrevoo, para identificar o que é comum. Isso é comum, então eu vou começar pelo comum. Então eu vou buscar no comum. No comum eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a informação relevante.
que é buscar informação relevante? O vídeo vai falar, eu falei aqui, da onde eu tirei a ideia de que estudar por pergunta é importante? Do cara que chama tal coisa. Da onde eu tirei a ideia de que dormir é importante? Do livro tal. Então eu estou dizendo para você, vai buscar essa informação em tal lugar. Tá? O professor, quando te dá aula, ele já facilita o teu trabalho. A informação relevante está aqui, neste livro, neste capítulo, nestas páginas ou nesse lugar. Tá? Ele facilita a tua vida. Ele fala, vou te economizar tempo. Tá? Só que você fica dependente disso depois de um tempo. Você não pode ficar dependente disso. É isso que vai ter momentos que você não vai precisar dele, mas você vai ter que fazer sozinho. Então, identificou as coisas mais importantes, leu, tirou as perguntas, vai para... Leu, tirou as perguntas, deixa de lado. Aí você vai fazer perguntas, vai responder perguntas de outras pessoas. Deixou as suas ali, vai responder de outras. Então você busca informações. Aí você vai responder prova antiga, você vai responder questão de amigos, você vai perguntar para o professor outras perguntas. Você arruma as perguntas que não saíram da sua cabeça, saíram da cabeça de outra pessoa. Responde algumas e volta para as suas. Sabe responder as suas perguntas? Ótimo. Amanhã você vê de novo. Não sabe? Volta e vai buscar em literatura adequada, ou pode ser, pelo amor de Deus, não é livro, pode ser vídeo, pode ser conversa, pode ser, mas sabendo que aquela informação é uma informação valiosa, que sabe que aquilo vale mais do que uma informação qualquer. Fontes de qualidade. Não, que você considera de qualidade. Pode ser, o teu professor é uma fonte de qualidade. O livro é uma fonte de qualidade. Tem sites que são fontes de qualidade, mas tem sites que não são. Sim. Entende? Então, por quê? Porque as pessoas que estão escrevendo não sabem, pegaram e talvez juntaram informações desconectadas ali e colocaram lá. Tá? Fez isso, respondeu, identificou, ótimo. Deixou, acabou o teu dia, 1 hora. Então, 5 minutos para sobrevoo, 10 minutos para fazer, 15 minutos para fazer estudo, 15 minutos para fazer perguntas, 15 minutos para fazer perguntas de outras pessoas, 10 minutos para voltar e responder as suas próprias perguntas. 1 hora, acabou, 1 hora. E aí, no outro dia, antes de começar, você volta na tua pergunta. Responde suas próprias perguntas. Você não sabe, você inclui ela no teu roteiro do dia. E pronto. No terceiro dia, você sabe as respostas. Caramba. E aí você continua. Isso. E aí só vai substituindo as perguntas e o carrossel vai andando, vai aumentando. Porque para saber uma pergunta mais complicada, você precisa saber uma mais simples. Então, por exemplo, vamos lá. Você tem o teu corpo, tudo bem? Tá bom. Se tivesse que dividir seu corpo, como é que você dividiria? Cabeça, tronco e membros. Por quê? Porque você aprendeu assim na aula de ciências, né? Exato. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não, isso aí foi com a Xuxa. Isso aí foi com a Xuxa, mas... Por quê? Então tá bom. Então se você procurar divisão do corpo humano, vai aparecer lá. Cabeça, tronco e membros. É uma coisa comum. Caramba, mano. Minha mente bugou de um jeito agora. Mas é uma coisa como você respondeu certo, achando que tá errado, mas tá certo. Não, eu sei, mas é que, tipo, a gente não... quando ele falou por quê, você ficou, putz, o que eu falei? Não, é porque, assim, a gente sabe algumas coisas, mas a gente não sabe por que a gente sabe. Então, assim, mas é uma convenção. Ele tá me explicando como que funciona. É isso que eu fiquei bugado, tipo, caramba. Então, assim, você tem lá, então dividiu, cabeça, tronco e membros, tá bom. Agora, me diz uma coisa. Se você tiver um problema no ombro, é um problema de membros ou de tronco? De membros. Ué, é o meio do caminho? É o meio do caminho. Ah, verdade. Problema de junta. Junta tudo e joga fora. Não é complicado? Então, assim, então se eu dividir assim, então eu preciso entender um pouco mais. Então tem que ter uma subdivisão dentro dessas coisas, dessa divisão, que possa explicar onde é que tá o ombro nessa papo. Putz, cara, que da hora. Você entendeu? Isso, mas pra saber essa informação do ombro, eu preciso saber a anterior. Que ela tem um tronco e tem os membros. E aqui tem uma junção aqui. Essa junção tem mais coisa. Aí seria na questão do maior parte dos conteúdos, fala cabeça, tronco, e os membros. Às vezes e aí fala. O aprofundamento seria... Aí tem um cara, tem um psicólogo que foi chamado pela Academia Americana de Psicologia e de Ciências para fazer um mapeamento de como é que a gente aprendia. O cara chamava Bloom e os colaboradores. Bloom. Tá? E o Bloom, ele fez o que a gente chama de taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma taxonomia que é uma pirâmide de interpretação que o cérebro dá.
em 6 camadas. Em 2001, dois pesquisadores revisaram essa taxonomia e transformaram essa taxonomia de unidimensional para bidimensional. Vou explicar o que é isso. Unidimensional, ao invés de ser uma pirâmide desenhada, assim, um triângulo desenhado, eles fizeram uma pirâmide. Tem mais coisas, tem mais coisas ali, tá? É bidimensional. Então, ao invés de ser só coluna, tem coluna em linha, tipo tabela de Excel. Tá? E aí, o que é? São 6 e eles estão divididos entre compreensão, vamos dizer assim, baixo nível e alto nível. Baixo nível de complexidade para entender e alto nível de complexidade para entender. Baixo nível, então, lembrar. Então, tudo bem? Lembrar. Segundo nível, entender. Tudo bem? Você pode lembrar e não entender, né? Isso. Você pode lembrar e entender. Lembrar, lembrar, entender, aplicar. Tudo bem? Tudo bem. Aplicar. Então, qual que é a diferença de lembrar, entender e aplicar, que são simples? Lembrar. Você sabe que existe. Por exemplo, fala um país aí que você conhece. Sei lá, Nicarágua. Nicarágua, pronto. Eu pensei em Catar. Você pensou em algum? Argentina. Pronto, lembramos. Ok? Tá bom. Quantas pessoas moram na Argentina? Nossa, a menor ideia. Tudo bem. A gente pode pegar o Google e olhar e falar assim, vai ter 200 mil, sei lá, 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, 10% do Brasil. Tá? Então, isso a gente está conhecendo um pouquinho mais. Tá bom? Aplicar. O que eu faço? Eu tenho que usar isso para resolver algum problema. Tá? Eu não tenho clareza mais na minha cabeça agora, não está funcionando direito, mas depois vem alguma coisa de... Não é. Aplicar é o quarto nível. Tá faltando um. Entre entender e lembrar, acho que é conhecer. Lembrar, conhecer, mas não tem problema. Tá? Aí depois você vai analisar e depois de analisar você vai criar alguma coisa. Você vai julgar alguma coisa. Então, o que você precisa entender é que você vai piorando a tua vida pensando em coisa mais complicada. Então, vamos lá. Você sabe o que é um mapa? Sim, mapa. Sim, um mapa. Então pensa no mapa do Brasil. Sim. Tá bom. Consegue pensar no estado de São Paulo? Sim. Tá bom. No estado de São Paulo, você consegue ver onde está São Paulo. Você consegue enxergar na mente onde está São Paulo? Sim. Você consegue enxergar na mente onde está Rio Preto? Não. Então, tá. Não. Para cima de São Paulo, mais para a esquerda. Pronto. Meio do Isso. estado ali. Não, finalzinho mais para a esquerda. No biquinho ali, no meio do biquinho mais para no... Tudo bem? Tá lá assim, ok. Então você conseguiu enxergar. Então nós aplicamos. Tá bom, agora eu falo assim, você consegue ir até Rio Preto? Pelo meu conhecimento de agora? Consegue. Eu pego uma ferramenta. Você precisa de uma ferramenta, mas você entendi. consegue. Consigo. Então você está extrapolando o teu entendimento de como é que você chega em Rio Preto para uma prática. E essa prática, você vai ter que, assim, você vai ter que explodir a tua cabeça do que, assim, vai ter que aumentar a amplitude do teu pensamento para abarcar coisas diferentes do que a gente está discutindo para resolver o teu problema. Que é Você vai ter, achar um meio. então tá, não é achar um meio de ir, ver o dia, ver como é que eu posso ir. Então eu posso ir andando, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de barco, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião. De barco é mais difícil, tá? Porque não tem água para chegar lá, então... A não ser que chuva. Mas você pode ir, né? Carregando o barco. Mas existem meios para você chegar lá. E você teve que parar, pensar e incorporar essas outras informações. Isso é um processo de criação. Esse é o processo mais sofisticado que você tem. Tá? Aí, o processo de resolver, depois que você resolveu o problema, aí, como é que você vai colocar o dado no GPS, no Google Waze, no Google Maps? Isso é indiferente. Entendi. Voltamos agora para aquela história do médico que está colocando a dose no celular. Nossa, é verdade. Porque a gente resolveu já a maioria a maior complexidade. Então vocês, por exemplo, vocês estão fazendo um podcast. Então, para fazer o podcast, vocês têm que desenvolver uma competência diferente. Essa competência tem que ter conhecimento, tipo, o que nós precisamos saber sobre podcast.
Ah, nós precisamos saber isso, aquilo, aquele outro. O que nós precisamos fazer? A gente precisa falar, a gente precisa ter uma noção. Então, quando vocês veem os dois de camiseta preta, quando as coisas funcionam, então tá tudo organizado, tem um padrão de conversa, tem um padrão de bate-papo, tem tudo certinho. Isso é a habilidade que vocês desenvolveram. Vocês e o pessoal da equipe aí, tá? Tamo junto. Grande Valeu, crítica. meu querido. E você precisa viver isso, você precisa ter experiência. Se não, você não tem experiência, você não desenvolve a competência. A competência, ela vem, na verdade, dessas três coisas. Então, para você criar essa competência, você tem que fazer isso acontecer. E esse processo de criação, né, que a gente sente dói, né, que faz, Cansa, né? mas assim, é mas conforme o você vai pessoal fazendo, vai ficando mais fácil. Ó, anotei um negócio aqui, ó. Cadê? Não existe conforto no desenvolvimento. E né? não existe desenvolvimento do conforto. Eu não lembro de quem que foi essa. Cara, eu ouvi essa frase, eu achei fantástica. Eu lembro de ter anotado em algum lugar nesses papéis que eu faço, assim, conforme eu vou lendo as coisas, eu vou fazendo papéis milhões e perdi de quem que é. Se alguém souber aí, você pode me escrever nos comentários do pessoal de quem é a frase. Não existe conforto no desenvolvimento e não existe desenvolvimento no conforto. Tá? Escreve aí que eu vou ficar feliz Não, de mas saber. quando você gravou, me chamou muita atenção, e é verdade, porque sobre tudo que a gente está falando aqui, existe um preço a ser pago, né? Tem que escolher. Não tem... a gente pode falar um monte de coisa aqui, um monte de ferramenta, um monte de tudo, mas se não tiver o tal do preço ali, o esforço a ser pago... Cara, no final é tudo esforço. O esforço te transforma. Quando você para, você entra num estado de normalidade. E qual que é a dificuldade? Imagina que você está andando com um carro na rua e o carro para. O carro parou, ele não vai andar, ele não vai ligar, ele não vai andar mais. Você vai ter que empurrar. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é você ter que fazer o esforço para o carro andar. Quando você faz esse esforço para o carro andar, você tem que entender que o carro está fazendo um esforço contrário para não andar. Então, da mesma forma, quando você para de estudar e começa a estudar alguma coisa, começa a perceber coisas diferentes, vai haver um rebuliço ao teu redor. Então, quando vocês começaram a fazer o podcast, pode ter certeza que apareceu gente que falou assim, nossa senhora, olha lá, vai se meter a besta com isso. E gente perto, gente que não faz por mal, gente que faz para tentar te proteger da frustração. Mas, cara, conforme você vai fazendo, vai melhorando. E isso as pessoas não vão aceitando. Ah, não, você tá fazendo isso. E, de repente, a chave vai virar lá na frente, quando você tá mandando muito bem em alguma coisa, e a pessoa assim, eu sempre achei que ia dar certo. Né? E acontece, porque as pessoas não fazem por maldade, mas elas fazem para manter um status. Porque se você tá fazendo diferente, por que eu não tô? Incomoda. E quanto mais incomodar, mais fácil é. Na empresa também é assim. Se alguém começa a fazer diferente, se alguém começa a fazer de uma maneira, se destacar de algum jeito, o que a gente faz? Olha Olha lá, o puxando puxa-saco. Nossa, exatamente. De lei, né? Que feio. Caraca, Não é que feio, às vezes o cara faz de Eu acho- propósito. Mas, querendo ou não, o cara tá desenvolvendo uma competência diferente. Você puxa saco. Pode ser de Não. persuasão, pode ser de manipulação, mas que seja, mas o cara tá fazendo uma coisa diferente. Achar meios pra fazer o trabalho rápido e melhor, né? Mais rápido e melhor. Então, tem um monte de coisas que a gente faz que a gente não percebe, mas que causam estresse na galera. O que você precisa entender? Assim, com disciplina, você vai chegar muito longe. Tá? Você vai chegar muito longe, mas muito longe. Muito mais. Você vai deixar a média no chapéu. Porque a média é muito baixa. A gente já ouviu isso muito, né? A média é muito baixa, cara. 2,5 livros. Se você lê 10 páginas por dia. Nossa, eu tava falando isso pra ele quase agora. Falei assim, a gente tava vendo uma pessoa falou que você tem que sumir por um ano e consumir vários livros, depois você reaparece. Não precisa sumir. Você precisa de 10 páginas por dia, você consome 10 livros, 15 livros. Sabe? Você consegue ler 2 livros por mês com tranquilidade. Com tranquilidade, cara. Quanto mais você lê, mais... Então tem um cara que fala de branding, que fala assim, que se você ler 10 livros, você se torna um especialista. Se você se ler 20 livros sobre um determinado assunto, você se torna fonte. As pessoas começam a perguntar pra você daquilo. O que você faz com esse monte de conhecimento? Você tem que botar pra fora, tem que ter habilidade. Não é só conhecimento, tem que ter habilidade. E habilidade exige experiência, cara. Pra mim agora ainda um novo jeito de ler que eu aprendi hoje, que é olhando lá, fazendo as perguntas e tudo mais.
Isso me chamou muita atenção. Mas, cara, você não sabe? precisa fazer resumo, você precisa fazer pergunta. Exatamente. Acabou. Se Isso tiver me chamou pergunta, a atenção acabou. de um jeito que, meu... E, deixa eu aproveitar, que eu não posso deixar você ir embora sem Tá, perguntar isso, pergunta. eu queria muito. Pergunta. Que foi uma das coisas que me chamou a atenção enquanto eu tava ali no teu Instagram. E fala pro pessoal aí qual que é o teu Instagram. Felipe Paca com 2 Cs. Paca o bicho mesmo, só que com 2 Cs. Isso aí, quem tá só ouvindo aí, vai estar aqui embaixo na descrição, mas para quem tá ouvindo. A gente, em algum momento, falou sobre ambiente aqui, né? Um ambiente de estudo, né? Um ambiente de estudo ideal, né? Tá. Que é um local calmo, né? Eu já vi muitas coisas, tá? Eu vou só colocar aqui o que eu já vi. Que é você não estudar ali onde você come, você ter um Não estudar lugar... na cama. um lugar tranquilo, um deitado. lugar arejado, um lugar iluminado. O que você pode falar para alguém que está ouvindo isso aqui e a pessoa não tem nada disso? A pessoa às vezes está ouvindo isso dentro de um busão, sei lá, se deslocando às 3 horas dela, voltando para casa, daí vai chegar em casa, ela encontra aquele caos particular dela e tudo mais. Como que essa pessoa pode lidar com isso da melhor maneira para ela conseguir estudar e não se manter parada na vida? De alguma maneira, continuar estudando. É simples, assim. A gente escolhe muitas coisas. Escolhe, na verdade, coisas para a gente entender que está descansando. Tem momentos que a gente não faz o que a gente poderia fazer. Por exemplo, no busão, eu estava no metrô para vir para cá, e no metrô eu comecei a mexer com o celular. E uma das minhas ideias era olhar os meus materiais antigos para tentar lembrar coisas para falar, bom, se me perguntarem sobre isso, eu quero saber se responder tal coisa. Então, eu fiquei com essa ideia de fazer. Não fiz. O que eu fiz? Abri meu joguinho e fiquei jogando. Tudo bem? Tá bom, perdi essa chance. Porque tem coisas que amanhã eu vou olhar aqui, que eu vou assistir e fazer, puxa, mas devia ter falado tal coisa. E vai acontecer. Tá? Eu poderia ter feito diferente. Então, esse é o momento. Qual o momento? Foram 20 minutos. Tá bom. O que eu posso fazer? Ao invés de ver uma rede social, eu posso abrir o meu aplicativo e ler um livro. Ler material. Mas que material? Tem aplicativo para tudo, gente. Tem aplicativo do Kindle, tem aplicativo de leitura de PDF, tem aplicativo de um monte de coisa que facilita a tua vida. Então, um trajeto de 20 minutos de leitura, você lê 10, 15 páginas. 10, 15 páginas todo dia. Quem já entendeu, vai ler 10 livros por ano. 10, 12 livros por ano. E aí já sobe na média. Você já vai subindo na média, isso vai te fazendo ser melhor. A partir do momento que você lê o livro e começou a fazer perguntas e começou a entender que é possível usar aquilo que você leu para resolver um problema, você começa a buscar literatura específica. Você não vai buscar um livro sobre desenvolvimento pessoal, você vai buscar um livro sobre, vamos pensar assim, atendimento ao cliente, sobre vendas. Aí dentro de vendas você vai tentar identificar o que está escrito e falar, isso aqui eu consigo aplicar amanhã. E vamos tentar. E você transforma, a partir desse momento, transforma o seu ambiente de trabalho também em um ambiente de laboratório de estudo, para você usar o que você trabalhou, o que você estudou no seu trabalho. E aí, conforme isso vai acontecendo, você vai colhendo frutos do trabalho e do estudo. Então, não precisa ter um ambiente de estudos para você realmente estudar. É ideal que a gente tenha uma coisa arrumada, quieta, iluminada e adequada para estudar? Sim, muito bom. Mas eu também queria fazer muitas coisas que eu não consigo fazer. Então a gente tem que se adaptar à própria realidade. O que eu entendo é que quem estuda de verdade tem mais vantagem competitiva no mercado de trabalho. E estudar tem a ver com ler o livro e entender o que aquele livro está falando e tentar incorporar para fazer alguma coisa com aquilo. Não é por ler. Ler por ler, você está estimulando a tua capacidade de pensamento, mas não necessariamente você está usando isso. É que nem você trocar carro. O cara livre você troca um carro. Então você está com um carro super bom, mas você não está dirigindo. Não adianta nada. Nossa. Então dá para estudar fora. Você não precisa ter um ambiente para fazer a coisa certa. Você precisa escolher fazer a coisa certa. É difícil, cara. Não é fácil, não. É verdade, né? A dor que precisa ser sentida aí. Acho que é a dor da vida, se parar pra pensar. Escolhas, né? Escolher o bom ou o excelente, e continuar, né? E geralmente a gente tem essa visão de querer colher muito rápido, né? Tá bom. Tem coisas que virão rápido, tem coisas que não virão. Mais, né? Tá. Tem um TED Talk com um cara que fala assim, das 10 mil horas.
10 mil. Ah, já ouvi. A gente já comentou 10 disso aqui mil horas. também, 10 né? mil horas. Você praticar isso, pra 10 você, mil em horas. 10 mil horas forma um especialista. Aí o TED Talk fala assim, não, mas eu vi aqui que nas primeiras 20 horas você consegue desenvolver um negócio e consegue ficar mais ou menos. E é um cara que toca até o ukulele no final. Eu vi assim. das 20 horas. É, das A 20 gente horas. assistiu já isso aí. Tá. Isso funciona? Funciona, quer dizer, com 20 horas mais ou menos, bem aplicadas, você consegue desenvolver uma habilidade nova. E você vai treinando essas habilidades. Essa história das 10 mil horas vem de um livro chamado Salto, que é um livro específico que fala sobre qual é a quantidade de tempo que os campeões usaram para se transformar em atletas campeões extraordinários. Tá? E não é só passar 10 mil horas. Então, eu sou atleta extraordinário de Netflix, então, porque eu tenho muito mais que isso. Então, Muita não é gente, só né? ficar lá. Então, precisa haver uma progressão de melhora. Você não pode ficar sempre no mesmo ponto, não é repetir aquilo. É que nem se você jogasse a mesma fase do videogame o tempo todo. Aí não teve progressão. Você precisa ir aumentando isso. É que nem o Michael Phelps, né? Acho que ele nadou todos os dias durante 5 anos, se eu não me engano, né? Imagina, todos os dias durante 5 anos. Maior medalhista nas Olimpíadas. Acho que o italiano bateu o recorde dele de natação em alguma das modalidades aí essa semana. Nossa, eu não fiquei sabendo. Foi agora. Mas assim, uma, né? Tantos anos aí depois. Né? Verdade, tem isso também. 15 Acho que anos. Phelps vai deixar? Tem muito mais outros, pode ficar tranquilo. Com certeza. a tendência, o pessoal vai replicando tudo que ele fez e eles falam, acho que dá pra fazer melhor. Quanto mais cedo, né? Acho que você desperta essa questão de necessidade de escolher se aprimorar, se desenvolver. Né? Então Mais vamos lá. frutos você Tem coisas que a gente colherá, faz né? por disciplina e tem coisas que a gente faz por propósito, tá? Então, o que é disciplina? Disciplina é você fazer o que precisa ser feito. Então, eu tô fazendo faculdade, eu tenho que estudar. Então, eu tenho que sentar lá e fazer a minha tarefa. Não é nem estudar, é fazer a minha tarefa. Fazer o que o professor pediu para eu fazer ou preparar o trabalho, independente do que como eu uso. Tem gente que usa mais. Tem gente que fala assim, professor, eu consigo estudar mais velho? Consegue. Você tem mais facilidade para entender por que você está fazendo as coisas, mas tem menos gás. Entendeu? Lembra do carro da rua? Sim. Então, quanto mais novo você é mais inclinado tá a rua para baixo. Mais fácil fica empurrar o carro. Conforme você vai ficando mais velho, a inclinação vai diminuindo. Então você vai ter que fazer mais esforço para conseguir. Mas também você vai conseguir mais força para empurrar. Então não é só força, é jeito também. Então você tendo jeito, você consegue. Então, ter essa percepção é uma coisa importante para você conseguir desenvolver. E quando você começa a fazer isso, você consegue, vamos dizer, destravar vamos dizer, a tua competência. E se travando a tua competência, você vai chegar até um determinado nível. Só que a disciplina não vai chegar nesse nível e vai te resolver esse problema. Para você ultrapassar isso, eu já estou bem aqui, o que eu quero? Você precisa de um propósito. O que é que eu quero? Então, o propósito é tipo assim, eu quero ser medalhista olímpico, quero ser o melhor de todos na natação de todos os tempos. Pronto. Isso é um propósito. O propósito vai te levar para o extraordinário, mas a disciplina vai te levar para o essencial, para o excepcional, assim, tá? Porque é melhor. Isso aí quem falou foi o César Cielo, desse jeito, inclusive. O mestre dos 50 metros. Nadador. Cara, monstro. Um dia, hein, César? Cielo, se vocês puderem. Tô brincando. Mas é isso. Poxa, passou rápido, hein? Passou. Muito obrigado de verdade pela oportunidade de conversar com vocês. Cara, eu fiquei muito contente. Obrigado mesmo. Nossa, a gente que ficou. A minha mente tá aqui a mil. Agora eu tô meio aqui, falar, meu Felipe, tô pensando em várias coisas. Foi E realmente é interessante porque tudo isso eu vou ver de novo, claro, mas me destravou de algumas coisas que até me incomodavam, sabe? Sobre às vezes não conseguir fazer algumas coisas, ou achar que o problema estava comigo, mas não, acho que o problema simplesmente estava no jeito que eu encarei muitas coisas que eu Na verdade, parei pra o único estudar, problema que a gente tem é o de escolher fazer ou não fazer. Sim. No final das contas, eu preciso estudar. Eu estudei? Não. Então, não fiz o que eu precisava fazer. Eu estudei? Não, só li. Porque eu li o negócio. Eu estudei não, porque Mas não enquanto eu estava pensando em outra coisa. Já era, então. Para estudar, você precisa sentar e ter esforço. Sem ter esforço, você está fazendo o cérebro funcionar. Essa questão de estar presente ali no estudo, né? Não nas outras coisas. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Muito bom. E para terminar, manda uma mensagem pro pessoal que está assistindo a gente, incentivadora, sobre... Pode até
ser filosófica, né? Sobre a importância do estudo na sua vida e o que a pessoa pode colher no futuro com isso. Então vamos lá. Você que está em casa vai pensar assim: como é que eu faço para entender que isso é importante? Você vai pensar duas coisas. A primeira é que tipo de legado você quer deixar quando você for embora desse mundo? Você quer que as pessoas pensem em você como uma pessoa só legal ou uma pessoa que fez diferença na vida delas? Quanto mais você estuda, mais fácil você consegue analisar questões. E quanto mais fácil você consegue analisar questões, mais fácil as pessoas vão confiar nas suas decisões. Então você vai fazer diferença na vida das pessoas. E a segunda é: se eu posso ser melhor, por que é que eu não sou? E estudar te ajuda a ser melhor com mais facilidade. Tá? Não resolve tudo, mas ajuda e acelera muitos processos que você vai ter que desenvolver na sua vida. Então, galera, estuda que vai dar bom. Show. Muito Isso que bom. eu ia pedir pra você falar. Todo vídeo, estuda que Estuda, vai dar cara. bom. Estuda que vai dar bom. É isso Caraca, aí. mas, Felipe, muito obrigado Eu que por agradeço. você ter despendido o tempo e essa viagem para vir para aqui, né? E pessoal em casa, queria agradecer vocês também, todos que acompanharam aí. Se inscreve aqui no canal, né? A gente vai deixar todas as coisas aqui embaixo. A gente vai deixar também as redes sociais do Agradeço. Felipe. Lá na headline dele tem um site dele, né? E fala um pouco, antes de terminar, né? Fala um pouco sobre o curso que você dá, como que você pode ajudar a pessoa que tá em casa. Hoje eu trabalho com consultoria de aprendizagem. Então eu faço atendimentos individuais para pessoas com dificuldade de aprendizagem específicas. Então eu tenho atendido muito estudante de medicina e muito estudante de direito. Se trata isso no tete a tete. Tete a tete, um por um. Um por um. Tá? No próximo semestre a gente vai ter um curso vendido aí para facilitar a vida dos estudantes de uma maneira mais fácil e acessível, tá? Então a ideia é ter mais material aí nas redes. Já faz 3 anos aí que eu tô... quase 3. Que eu tô batalhando nas redes aí. Gosto muito do que faço. Acho que é uma maneira boa de fazer minha diferença. Então, Sim. tô aí. Pessoal, segue aqui o Dr. Felipe, por favor. Vamos lá, dar esse apoio, que é um trabalho sensacional. E aproveitem esse conteúdo. Assista de novo, assim como a gente vai assistir. Mais alguma coisa, meu querido? Não, só sigam o Felipe, deem esse apoio, né? A material relevante, né? Busque coisas melhores, né? Do que só ficar rodando pra cima aí, assistindo coisa engraçadinha, né? E segue a gente também, né? Não menos dá essa moral. importante. Dá essa moral pra gente continuar com o projeto chegar a cada vez mais pessoas, para materiais como esse, de alto valor, mudar a vida das pessoas. Para que a gente possa juntos se tornar os faixas pretas na vida. Que é isso que a gente tem como intenção aqui com esse projeto. Muito bom. Então, é isso? É isso. E ouve também a gente no Spotify, no Amazon Music e no Deezer, né? Isso aí. Tá Beleza? disponível em todas as plataformas também, para você que tá lavando a sua louça aí e quer continuar aprendendo. Muito bom. Mais alguma coisa, doutor Não, é Felipe? isso aí. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo pela participação, de me proporcionar esse momento de bastante alegria e de bater um papo bem gostoso com vocês sobre algo que eu adoro, que é falar sobre estudar. Muito bom. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, um Até a abraço. próxima.